Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus esteja com você que nos acompanha aqui pela frequência da 100.5, pelo site, pela frequência de rádio, você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida nesse momento, aonde você estiver nos ouvindo aí, tá bom? Quero orar aqui antes de iniciar a programação com todos vocês que estão nos acompanhando. Quero concordar aqui com a bênção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Programa Última Chamada entrando no ar. E como a gente sempre faz, iniciar essa programação aqui orando, tá bom? Então quero convocar você aí que tem fé para isso, para estar orando conosco nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e que nesse momento, Pai, a nossa voz possa chegar até o Senhor, Pai. E que a gente possa, assim como está escrito, achar socorro, Pai, em tempo oportuno diante da tua presença, de maneira que o Senhor estenda, Pai, as tuas mãos de graça, de misericórdia e de benevolência e alcance todos que estão orando conosco agora, Pai. Que o Senhor possa contemplar, Pai, dentro de nós as nossas necessidades, Pai, mais profundas e íntimas, Senhor. Porque tem momentos que, acredito eu, que muitos servos teus, Pai, não conseguem nem orar e expressar, Pai, ao Senhor aquilo que eles estão sentindo, Pai, na sua alma. A angústia tem tomado conta da terra, Pai. Predições de tempos difíceis, Pai, são lançadas e teu povo, Pai, diante dessas coisas pensa: quem vai me defender? De onde vai vir o meu socorro, Pai? E nós sabemos que assim como o Senhor revelou a Davi, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é por isso que nós oramos a Ti e Te pedimos: Senhor, nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Pai. Ainda que seja a hora das trevas, Pai, mas que o Senhor venha nos socorrer e nos dar suporte, Pai, para que não venhamos cair em tentação, Pai. E livra-nos de todo mal, Pai. E nos concede, Pai, a Tua benevolência, e nos concede, Pai, a água em meio ao deserto, e nos concede, Pai, a paz em meio à guerra, Senhor. E nos concede, Pai, a provisão em tempo de escassez, Pai. Porque nós somos o Teu povo, Pai, comprado com o sangue do Teu Filho, Pai, na cruz do Calvário. Escuta a nossa voz, escuta a nossa oração. Concede vitória ao Teu povo, Pai. Cura, libertação, providência divina, Pai. E principalmente, Pai, assim como disse Davi lá no Salmo, Pai, que nunca falte o óleo de alegria sobre nós, Pai, sobre a nossa cabeça, Pai. É assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos por essa grande oportunidade. E eu Te peço, Pai, lembra-te especialmente, Pai, dos ofertantes dessa programação, Pai. Homens e mulheres idôneos, Pai, de coração sincero e honesto contigo, Pai, que tem ofertado para manter, Pai, essa programação no ar, Pai, para que o Teu nome seja glorificado como tem sido assim há 7 anos, Pai. Abençoa a vida deles, abençoa a vida de Osmar, de Raquel, que abriram as portas da emissora 100.5 para a pregação da Tua palavra, Pai. Abençoa eles com saúde, com graça e com salvação. E eu Te peço, Pai, fica conosco para que no abrir da nossa boca, Pai, tudo que seja ministrado, Pai, venha do Teu Espírito e não do homem, Pai. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda e crê diz amém. Amém, queridos. É tempo, né, de preparação, é tempo de estarmos buscando ao Senhor, é tempo de a gente se desprender de todo o peso que vai puxando a gente
para ir na direção contrária, né? A gente quer subir, nosso espírito quer subir, estar próximo ao Senhor, e nossa alma decadente, carnal, terrena, nos puxando para baixo, né? E acerca disso quero deixar aqui aquela reflexão que de costume eu tenho deixado. Eu quero ler aqui Lucas capítulo 10, o versículo 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu queria trazer uma reflexão para a tua vida, para a minha vida também, né? Para todos que nos escutam aqui pela frequência de rádio, pelo site, pelo RBT Plus. Em muitos momentos da nossa vida, a gente tenta alcançar coisas, fazer coisas, realizar coisas na família, no trabalho, na igreja, em qualquer área da nossa vida, sabe? Em qualquer campo que seja, sentimental, financeiro, espiritual. E às vezes parece que a vida da gente tá como aquela casa bagunçada. Eu não sei se você já viu uns vídeos que o pessoal posta na internet, que vai uma pessoa assim, pega uma casa suja, imunda assim, com lixo em todo canto, e aquela pessoa vai e arruma aquela casa. E parece que às vezes a vida da gente se encontra como uma casa daquela, porque a gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, tá desenvolvendo tantas atividades ao mesmo tempo, fazendo tantas coisas conjuntas, que parece que a gente não faz nada e tudo fica mais bagunçado. Eu me lembro que às vezes eu ia arrumar meu quarto, quando eu morava na casa da minha mãe, e meu quarto ficava bagunçado assim depois de um tempo, e de períodos eu fazia uma arrumação. E tinha momentos assim que estava tão bagunçado que eu olhava para aquele quarto assim, eu não tinha vontade de arrumar ele, porque eu dizia: para onde é que eu vou começar aqui? É tanta coisa, sabe? E Marta aqui nessa situação, ela foi servir Jesus. Eu não sei se ela estava envolvida com mais algumas atividades, mas acredito eu que ela queria dar o melhor para Jesus. O objetivo dela era servir Jesus, né, de maneira honrosa. E a irmã dela, que poderia estar ajudando ela nesses afazeres, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus, e ela ficava sozinha, agitada, fazendo tudo sozinha, ao ponto dela explodir, chegar em Jesus e exclamar: Senhor, o Senhor não liga não que eu fico trabalhando aqui, minha irmã fica aí sentada nos teus pés? E aí Jesus fala algo que acende uma luz, sabe, pra gente. E ele disse assim: Marta, você tá muito agitada com muitas coisas, você tá inquieta, eu tô percebendo isso. E pouca coisa é necessária, ou até mesmo uma coisa só. E a tua irmã Maria, ela escolheu a boa parte, e aí não pode ser tirado dela. E eu entendo que muitas vezes na vida da gente, a gente tá tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo, se envolvendo com tanta coisa, e no final das contas a gente não consegue fazer nada bem feito. E a única coisa que traz pra gente é angústia, frustração, tristeza, sabe? Problemas de saúde. Eu tava vendo um vídeo ontem, até compartilhei com algumas pessoas, um senhor de idade já falando que depois dos 50 a gente deveria viver uma vida mais tranquila, esquecer filho, né? Não desprezar os filhos, mas esquecer o filho, porque você já criou seu filho e tal, porque você vai chegar no final da vida e as pessoas, alguns até desejam que você morra para poder ficar com aquilo que você construiu na sua vida, né? Até pessoas que nem gostam de você vão usufruir dos bens que você tem, né? E às vezes a gente tá tentando conseguir bens, fazer isso para uma pessoa, para outra, para aquela, e a gente fica até pior do que Marta, né? Eu acho que Marta só queria servir a Jesus, né? E talvez ali estava fazendo diversos tipos de comida, enfim. E ela estava também tentando, talvez, arrumar a casa, né?
Mas tem hora que você está fazendo diversos tipos de comida, você quer arrumar a casa, você quer ir comprar uma coisa, você quer estar na igreja, você quer ajudar um filho, você quer ajudar a nora, você quer ajudar não sei quem, você quer ajudar o vizinho, quer ajudar 30 irmãos da igreja, você quer salvar o mundo, né? Você quer preservar a Amazônia, você quer impedir a Terceira Guerra Mundial e você não pode fazer nada, né? E muitas vezes as pessoas estão assim, nós estamos assim. E aí eu pergunto, quem é que vai colocar um freio, se não você mesmo, que precisa avaliar isso. Jesus deu uma palavra para Marta e disse: olha, Marta, você está inquieta, você está atarefada, são muitas coisas, entendeu? Você está inquieta. E Maria escolheu uma parte boa e não vai ser tirado dela, sabe? E às vezes a gente está tão atarefado que a gente não consegue ver qual é a parte boa da vida. Eu pergunto, qual é a parte boa da tua vida, né? Eu já tive momentos na minha vida que eu cheguei a dizer para minha esposa, a missionária Dalit, falei assim, eu fiz, minha vida é uma tristeza, minha vida tá horrível, porque todas as mensagens que eu recebo no meu celular é só pessoas pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo oração, pedindo palavra, pedindo para eu resolver problemas. Eu acho que eu criei algum tipo de trauma de celular, eu não gosto de pegar no celular. Toda vez que chega uma notificação de mensagem, eu penso que é um pedido desse, sabe? Eu falando com ela, conversando, e disse, eu não consigo ver o lado bom da vida, às vezes até na hora de orar, quando eu ajoelho para orar, não é para orar, para falar com Deus, é mais para pedir pelas outras pessoas que vêm pedindo. E você para e pensa, qual é a parte boa, né? Jesus disse que tem uma parte boa aqui, e às vezes eu já passei por situações na minha vida que disse, qual é a parte boa que eu não sei qual é. Talvez você está me ouvindo agora, você está assim, né? De repente, esse sentimento de angústia que você está, de tristeza, essa coisa que te sufoca, né? Eu já cheguei a falar com pessoas que dizem até a respiração fica difícil, pastor, de sair. De tão, sabe, pressionado que a pessoa tá. E às vezes até alguém diz assim, você já orou? E a pessoa fala, não consigo orar. Você tá indo para a igreja? Não consigo nem congregar. E eu penso, será que a vida é só isso? E essa reflexão aqui eu trago para que você, assim como Maria, né, possa escolher a boa parte da vida. Sabe, porque a gente tem que entender que a caminhada com o Senhor, ela tem lutas, né? Tem sim lutas, tem muitos desafios, mas o Senhor também concede momentos da boa parte para nós, um momento de paz, momentos de refrigério da nossa alma, sabe? E eu vou te falar uma coisa, se você não impuser um limite nas pessoas que estão à sua volta, elas nunca vão parar de lhe pedir. Elas vão pedir até que você não respire mais. E eu falo isso porque pastorear, acredito eu, que seja uma das tarefas mais difíceis do mundo. E tem momentos que você está doente, eu já tive doente. E meu celular chega a notificação e uma pessoa fala assim, oi pastor, tudo bem? Paz Senhor, como é que o senhor está? Aí eu digo, eu estou gravando áudio para dizer, irmão, estou me recuperando, estou bem. Antes que eu fale isso, a pessoa já vomita todos os problemas da vida dela. Então ela não quis falar com você para saber se você estava bem. Ela usou aquela saudação para mostrar que ela de alguma forma se importava com você, mas o que ela queria era, mesmo ele nessa situação, ele vai resolver meu problema. E eu falo isso para você, que se você não impuser um limite, os teus filhos, os teus vizinhos, os teus amigos, os teus parentes, os teus familiares, o teu patrão, não sei quem são os clientes da tua empresa, não vão ter limite em pedir tudo que você tem. E você vai ficar como Marta, que ela tinha Jesus dentro da casa dela, mas não conseguiu usufruir disso. E às vezes você está dentro da casa de Jesus, que é a igreja, e você não consegue usufruir disso daí, porque você está inquieto, atarefado, afadigado, estressado com um monte de coisa. E às vezes tem gente como Maria, que parece até que é preguiçosa, né? Mas está aproveitando a boa parte. E sabe o que eu acho interessante? É que Marta faz uma indagação dizendo assim, manda ela vir aqui, deu uma ordem para ela vir aqui me ajudar. Aí o Senhor fala, não, ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada dela. Em outras palavras, não tem quem tire ela daqui. E quando a gente escolhe estar aos pés do Senhor, buscar ao Senhor, o Senhor se agrada disso e não tem quem tire a gente de lá, se a gente de fato quiser, né? Eu falo isso, eu não sou tão velho, mas eu acho que eu carrego algumas experiências de vida, de ministério, né? Mais de 2 décadas de caminhada. E eu já tive muitos momentos de parecer que eu estava na maior preguiça da vida, né?
Tipo assim, para algumas pessoas, né? Tem gente que acha que é preguiça. Eu estar só orando, buscando, jejuando, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, sabe? Uma alegria em estar estudando as Escrituras dentro do seu coração. Você estudando a Bíblia e tal. E às vezes tinha familiares que diziam que eu não fazia nada. Lógico que eu fazia. Estava fazendo a boa parte. E aquilo ali me trouxe estrutura mental, psicológica, tempo de prazer, de alegria, assim, de viver, sabe? Vontade de dormir logo para acordar no outro dia para ser crente e buscar o Senhor. E já teve dias de estar dentro da igreja, servindo e não suportar estar ali naquele ambiente. De tanta tarefa, tanta cobrança, tanta perturbação. E esses dias eu estava pensando isso. Eu estava sentado assim, olhando, né? Às vezes é tanta mensagem que você não consegue nem responder às pessoas. As pessoas inquietas. Aí eu vou conversar com algum irmão, né, para poder responder e pergunto qual é a situação. A pessoa vomita lá uma história de 20 anos e entra marido, entra esposa, parente, patrão, é tanta coisa que eu digo, meu Deus. E lembra lá do que eu falei no começo? Aquela casa bagunçada que você não sabe por onde começar a fazer a limpeza? Pronto, às vezes a cabeça da gente tá assim. E aí a gente vai ficando assim, vai adoecendo, vai ficando ferido, amargurado. E o que eu quero falar para você é que quando a gente escolhe pouca coisa, ou uma coisa só, como o Senhor falou, é muito mais fácil a gente organizar a nossa vida. Porque você sabia que, assim como uma casa, você de tempo em tempo você arruma a casa, a vida da gente também precisa ser organizada? O casamento, sabe? O principal, a tua comunhão com Deus, né? A tua vida financeira. Só que hoje, tudo bem que a vida financeira é importante, porque tudo hoje se paga, se compra. Mas hoje a igreja trata tanto da vida financeira que esquece de falar essas coisas. Que é importante a gente buscar ao Senhor. Que é importante a gente escolher a boa parte. Às vezes as pessoas esquecem do casamento. Como é que está o teu casamento? Com a tua esposa, com o teu marido, né? Às vezes a cabeça está tão cheia que você está vendo um problema no seu casamento, você vai deixando para lá, porque você está com muito problema, está com muita coisa ao mesmo tempo. Está fazendo muita coisa e teu casamento está lá. Você já sabe que tem um problema no teu casamento, está precisando de manutenção. E você não faz, é como um telhado de uma casa que precisa de manutenção, ninguém faz um dia aquele telhado desaba. Assim é um casamento também. E aí depois que o casamento desaba, que a vida desaba, a pessoa pensa assim, e agora, o que eu vou fazer? Aí você vai parar todas as coisas que você está fazendo e vai tentar reconstruir seu casamento. A vida é assim. Sabe, tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3 fala que tudo tem seu tempo. E a gente precisa entender o tempo, sabe? E eu penso que uma cabeça que está muito cheia, uma alma que está sobrecarregada, ela vai estar tão oprimida que não vai conseguir organizar a vida. E você precisa organizar a sua vida. Eu preciso organizar a minha vida, sabe? Teve uns meses aí, um tempo aí que eu cheguei para missionário e falei, vou fazer isso aqui. E sabe o que eu fiz? Eu bloqueei, deletei pessoas da minha agenda. Essas pessoas aqui não trazem nada que preste para minha vida, nada positivo. E aí bloqueei pessoas, deletei pessoas. Eu fiz isso aqui, não tem proveito. Organizei coisas na minha vida, relacionamento com pessoas na minha vida, né? Também busquei organizar tarefas na igreja, né? Sabe? E também dentro de casa. Porque a gente precisa, irmãos, tá com a cabeça desocupada para a gente poder organizar. Entendeu? Quanto mais desocupada a nossa mente está, sem sobrecarga, a gente pode organizar as coisas da vida, né? Hoje existe um culto à produtividade, né? Todos os vídeos que você fala na internet, os pastores hoje estão deixando de pregar a palavra de arrependimento para falar a palavra de autoajuda, de coach, né? De treinadores, enfim. Aí fala, não, você tem que produzir, eu acordo às 4h30 da manhã, e aí eu faço uma caminhada, uma corrida de 300 quilômetros, entendeu? Eu vou de um estado a outro, e aí eu chego e tomo uma vitamina disso e tal, e já visto minha roupa e vou pro escritório e tal, e tenho a reunião tal hora, e pá. E aí eu vou dormir 2 horas da manhã e 4 horas já tô em pé, e todo mundo falando, aí o pessoal comentando, puxa, que legal, eu quero ser assim e tal, um culto à produtividade. Mas tem hora que a gente tem que ficar aos pés de Jesus, a gente tem que parar tudo para se colocar aos pés do Senhor. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Tem hora que você tem que parar tudo. Você tem que parar tudo. Você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, você que é filho, enfim. Você que é estudante, né? Tem hora que você tem que parar tudo para você se colocar aos pés do Senhor, que essa é a boa parte. Para você organizar a sua cabeça, para você organizar a sua vida,
Porque pra onde é que você vai desse jeito? Se você vai fazer o quê? Vai seguir o apóstolo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? Você não pode deixar a vida te levar. A vida sempre vai levar a gente para os piores lugares. Você tem que buscar o Senhor para que o Senhor possa te levar, te conduzir. Né? E tem momento que a gente tem que fazer isso. Eu não sei se as minhas palavras estão organizadas aqui, mas parece que o Espírito Santo organiza tudo na tua cabeça. Eu tenho tanta coisa para falar aqui que às vezes vou falar até fora da cronologia. Mas eu espero que o Espírito Santo organize, que você entenda. Que assim como Marta, a gente tá, né? Marta estava diante do Senhor e não conseguia aproveitar, tirar um proveito disso, dar na presença do Senhor, fazer perguntas para Ele, falar da vida dela para Ele, ouvir Ele falar também. Ela estava trabalhando. E às vezes a gente está aqui nesse tempo de graça, onde a gente pode ler a Bíblia, buscar ao Senhor, orar, e a gente está frenético, fazendo um monte de coisa, e a vida da gente está toda desorganizada, e parece uma casa bagunçada. Quando você olha e diz, eu não sei por onde começar a organizar a minha vida. E eu acredito que a tua vida pode começar a organizar se hoje você parar tudo que você está fazendo aí e escolher a boa parte, que é buscar o Senhor, ouvir o Senhor, entendeu? E em muitos momentos da minha vida, a sobrecarga é tão grande que sabe o que eu faço? Eu pego meu carro, vou sozinho pro monte, não chamo ninguém, não chamo esposo, não chamo irmão, não chamo obreiro, não chamo ninguém, e vou sozinho pro monte orar, e fico ali. E às vezes eu chego no monte, não tem uma pessoa lá, e fico lá orando, sabe, falando com o Senhor, como quem conversa com um amigo, sabe, sem aquela formalidade, né, de fazer, meu Deus, meu Pai, estou aqui, o teu servo, o profeta. Não, eu chego lá e falo com o Senhor, e digo, Senhor, eu cheguei aqui, obrigado, eu queria conversar com o Senhor. E começa a falar, e é ali onde a alma da gente começa a encontrar organização, a gente começa a se esvaziar para poder organizar. Só para encerrar, eu uma vez fui arrumar a casa estava bagunçada, e eu não lembro quem estava comigo, falou assim, por onde é que a gente começa isso aqui? Eu fiz, olha, se a gente ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, se a gente ficar em todos os locais ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir arrumar não. Faz o seguinte, vamos pegar um cômodo, a gente entra em um cômodo e faz, porque cada cômodo que a gente vê que está organizado, a gente vai se animar para fazer o resto. A mesma coisa é acerca da nossa vida. Se você tentar resolver tudo que está diante de você agora, você não vai conseguir. Mas se você começar a orar e falar, olha, primeiro eu vou ajeitar meu casamento, depois eu vou ajeitar isso, vou ajeitar aquilo, vou organizar aquilo, vai dar certo. E outra coisa, você precisa tirar muito peso do seu barco. Às vezes seu barco está andando com muito peso. Você precisa tirar muita coisa que você faz. Entendeu? Tem gente que tem um senso de assumir todas as responsabilidades da casa dela, da parentela inteira, sabe? Eu conheci pessoas que os parentes, quando tem um problema, a primeira pessoa que liga é para aquela pessoa lá, vai lá e liga para ela, liga para ele, liga para ela. E aí você já tem seus problemas na sua casa, você tem seus problemas espirituais, você tem a sua própria vida, as pessoas que moram na tua casa, e aí teus parentes, todos os parentes procuram você quando tá mal. Isso aí vai acabar com você. Você vai ficar igual a Marta. E não é bom que a gente fique igual a Marta, né? Então, eu trago essa reflexão aqui para que a gente possa ficar livre das angústias, da ansiedade, dessas coisas, organizando nossa vida. A gente precisa organizar a nossa vida. E quanto mais tarefa a gente se envolver, mais difícil fica de organizar a vida. Sabe? Quanto mais coisas a gente se envolve, a gente não consegue fazer nada. Tinha um amigo meu que dizia, quem faz tudo não faz nada. E é verdade. Que você hoje possa escolher a boa parte, que você possa desfrutar desse programa, que você possa ouvir essa programação. Ontem eu estava escutando um programa da última chamada, eu gosto de ouvir o programa, e aí estava eu e a missionária, a gente estava escutando, e é um programa antigo, né? E a gente ouvindo ali o programa, a missionária olhou para mim assim e fez, como esse programa é bom, né? Que programa bom de ouvir. Sabe o que eu queria agora? Tá aqui agora, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha e na varanda escutando essa programação, né? E eu pensei, puxa vida, quantas vezes, né, a gente tá tão atarefado que a gente não tem tempo para nada, inclusive para um momento como esse, né? E ali a gente ouviu o programa inteiro e ficou desfrutando da programação, né? E eu pensei assim, às vezes eu tô tão atribulado que eu nem percebo o que eu tô fazendo no programa, o que tá sendo feito, né? A gente vai ali, ora a Deus, pede para que Deus fale através de nós, a gente termina ali, já corre para outra coisa e a gente não desfruta, né?
A gente não desfruta, a gente não tem tempo para nada. Eu espero que você tenha tempo, né? Porque na eternidade a gente vai ter tempo para tudo, né? Porque se você morrer hoje, acabou toda a correria da sua vida, você vai ter que resolver as coisas. Se você partir dessa terra hoje, pronto. Tudo que você está fazendo fica aqui, todas as suas construções, seu dinheiro, seus bens, tudo que você tem, as pessoas aí vão usufruir, até as pessoas que não gostam de você vão estar lá gastando aquilo que você juntou, né? E o lugar para onde você vai, você não vai fazer nada, né? Então é melhor que a gente tenha tempo aqui em vida ainda. Então, queria deixar essa reflexão para abençoar a vida de vocês. Espero que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de vocês e organizar tudo na vida de vocês, para que todos vocês, nossos ouvintes, possam desfrutar de bons momentos na vida, né? Entender que a vida não é só produtividade, não é só correria, não é só juntar bens, né? Porque no fim dela a gente deixa tudo que a gente juntou aqui para outras pessoas que não fizeram nada, né? Então a vida, Jesus deixa a lição que a gente precisa nessa vida aqui escolher a boa parte, né? E a gente só pode escolher a boa parte aqui, né? Porque depois que morre não pode mais. Eu acredito que muita gente esqueceu o Senhor para conquistar bens e morreu. E quando passou para o outro lado, queria a boa parte. E aí não tinha mais jeito, né? E ali foi lançado num local de tormento, né? Então, que não seja eu nem você. Que essa palavra, essa reflexão simples possa falar com a gente e que a partir de hoje a gente possa começar a organizar a nossa vida, especialmente escolhendo a boa parte, para que o Senhor possa nos direcionar em tudo, tá bom? Então, essa era a reflexão que eu queria deixar para você que está aqui, você que é ouvinte do programa Última Chamada e você que nos ouve pela primeira vez, tá certo? E por falar em boa parte, agora no final do ano nós vamos fazer a 6ª Vigília do Clamor, né? Que para nós isso aí é a boa parte. É uma das coisas que eu gosto, né? Aquele tempo de preparação, a gente começar 30 dias antes da vigília orando, buscando, se consagrando, né? Preparando tudo para receber os nossos convidados, né? Porque a congregação é como se fosse nossa casa e ali a gente recebe os irmãos. Eu sempre falo para a igreja, eu digo, isso aqui é um momento que a gente vai servir aos irmãos. A gente está se preparando, nós estamos nos consagrando para servir aos irmãos que vão vir para cá. E a gente vai abençoar a vida deles, né? Então, esse momento também é um momento de boa parte, né? E a gente vai estar ali numa madrugada maravilhosa na presença de Deus, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, aonde Deus vai fazer coisas grandes, né? Como Ele tem feito desde a primeira vigília do clamor, né? Quando essa vigília surgiu de momentos que eu estava em casa e levantava a madrugada, pegava o carro, ia para casa de oração e chegava lá para orar e de repente chegavam outros irmãos lá sem ninguém se comunicar. E aí foi criando um hábito, né? Eu pegar o carro, sair para orar de madrugada. E de repente, quando eu chegava na congregação, já tinha alguém orando de madrugada, ou alguém chegava depois, e começou aquele grupo de irmãos, de amigos, orando, e fez, que tal transformar isso aqui numa vigília, e a gente poder compartilhar esse bom momento com muitas pessoas. E assim tem sido feito desde a primeira vigília do clamor. É uma vigília que Deus tem confirmado com salvação, com cura, com libertação, com abertura de portas e com resposta, né? Deus assim tem confirmado nossa vigília. E nós vamos ter a 6ª Vigília do Clamor agora no final do ano, muito provavelmente em dezembro, e vá se preparando aí para estar conosco, né? Você que nos escuta, que nos acompanha, você vai estar lá conosco nessa vigília. Tenho certeza que Deus vai dar vitória grandiosa. A última vigília do ano provavelmente vai ser como foi o ano passado, tá bom? Vamos coroar esse ano de 2025, um ano onde Deus se manteve fiel, onde Deus demonstrou a sua fidelidade. E a fidelidade de Deus não é Deus fazer tudo que a gente quer, é Deus fazer tudo que é necessário para que a gente continue caminhando na presença dele. Isso aí Deus fez, né? Eu tenho certeza que Deus teve muita paciência comigo e com você e tem tido, né? E a causa da gente não ser consumida é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como diz lá em Lamentações. Então, se prepare para estar conosco nessa vigília. Vai ser coisa linda, vai ser maravilhoso. Faça um jejum ali da vigília, uma consagração, que vai ser uma coisa maravilhosa quando a gente se reunir ali para buscar o Senhor. O céu estará aberto sobre nossa cabeça e Deus vai manifestar a sua graça sobre nós, tá certo? Então, esse é um momento também de a gente escolher a boa parte, né? 6ª Vigília do Clamor, e eu aguardo você lá, tá? Você, sua caravana, junta aí, 2, 3, 4, pega um Uber, enfim, coloca gasolina no carro do outro, vem para cá, né? Inclusive também tem ônibus, para quem vem de ônibus, já vieram pessoas de ônibus, enfim, tem todo tipo de meio de você
estar conosco buscando a Deus nessa vigília maravilhosa, tá bom? Então, sexta vigília do clamor, vai se preparando aí pra gente estar junto nesse momento, né? Vai ser a confraternização do povo de Deus no final de ano, né? Buscando o Senhor na presença do Senhor. Então, conto com você lá, tá bom? E só lembrando aqui que nosso programa agora, em dezembro, agora também, né? No mesmo período da vigília, vai fazer 7 anos aqui na 100.5, né? Parece que foi ontem que a gente começou a fazer essa programação. E é uma trajetória linda, de também muita confirmação de Deus, de sinais de Deus aqui operando na vida do povo dele. E eu quero agradecer a Deus, magnificar o nome dele por isso. E também agradecer a todos os irmãos e irmãs que são ofertantes dessa programação, que esse tempo inteiro estiveram com a gente, sabe? Tem um carinho muito grande. E queria eu que todos os irmãos que ofertam fossem para a vigília, né? Tem um carinho muito grande. Seria uma honra que todo mundo que oferta fosse para a vigília, para se ajoelhar na frente do altar e eu poder impor as mãos e ministrar a bênção na cabeça de cada um ali. Seria uma honra, porque são 7 anos aqui fazendo essa programação. Toda quinta-feira a gente está aqui e Deus já fez muitas coisas extraordinárias, mas dentro desse processo tem a mão dos ofertantes, né? Porque a gente paga o nosso horário de rádio todos os meses aqui na 100.5 e durante 7 anos, durante todos os meses desses 7 anos, Deus ele se mostrou fiel, né? Para com a vida dos ofertantes, dando-lhe os recursos, mantendo a sua vida, né? O seu sustento, a sua saúde, de maneira que eles pudessem estar sempre ofertando. São 84 meses, para você ter noção. A gente está aqui há 84 meses e 84 meses os ofertantes são fiéis. Você já pensou o que é isso? 84 meses. É algo assim extraordinário. A gente não faz muito apelo aqui, olhe, ajude, senão o programa vai sair do ar, meu Deus e tal, faça uma campanha que Deus vai, se você ofertar aqui R$10, Deus vai lhe dar 1 milhão. A gente nunca fez isso, a gente fala, olha, se você está sendo abençoado, você pode ofertar. Eu me lembro que no começo do programa eu nem pedi oferta, né? Foram os próprios ouvintes que falaram, pastor, como é que a gente faz para abençoar a programação? Aí eu fui falando e peguei o costume, né? Mas são 84 meses que a gente está aqui. É muito tempo. A gente está caminhando para 100 meses aqui na 100.5. 84 meses. 84 meses da fidelidade de Deus para com os ofertantes, né? Nesses 84 meses foram mais de 370 quadros Socorro Vem do Alto, 370 pregações, né? Teve um momento que a gente tinha programa na quarta também, não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma programação na quarta-feira também, a gente ficou na quarta e na quinta. Enfim, muita coisa linda Deus fez aqui. Eu tenho certeza que você que está ouvindo, que é ouvinte, Deus também já fez muita coisa na tua vida, né? Talvez você não perceba um milagre assim extraordinário. Ai meu Deus, eu não tinha uma perna e Deus fez nascer uma perna. Talvez isso não aconteceu na sua vida, mas se você reparar como que a tua mentalidade mudou, como que Deus mudou a tua mente, como que Deus fez o principal milagre que Deus faz, é a conversão do homem e da mulher. É através da palavra Deus mudar a nossa mente, né? Então, isso eu tenho certeza de muita gente que foi liberta aqui ouvindo o programa, né? Liberto de religiosidade, de dogmas, de aprisionamento, né? E hoje são pessoas sadias, maduras na fé. Então só tenho a louvar a Deus, né? É uma marca muito linda, né? 7 anos, 84 meses, né? Que a gente está aqui. E a mão de Deus tem nos sustentado. A mão de Deus tem me sustentado. A mão de Deus tem te sustentado, né? Essa vigília também vai ser como um culto de ação de graças, né? Para glorificar a Deus por tudo isso, né? E muitos dos nossos ofertantes também, vale salientar, que participaram do propósito dos 300 e colaboraram, né? E colaboram com a construção do Centro Internacional de Missões, que segue lá. Devagarinho a gente está indo, né? É um trabalho de formiguinha, levantando tijolo a tijolo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado e essa obra ela está sendo erguida para os últimos dias, né? Os últimos momentos da igreja aqui na terra, tá bom? Então, vai ser maravilhoso esse final de ano. Eu quero glorificar a Deus e agradecer a vida de todos os ofertantes e também convidar você que nos escuta, que nos acompanha, para fazer parte dessa linda história, dessa grande família que é o programa Última Chamada, e poder estar também participando, contribuindo com a tua oferta, com o teu dízimo, né? Enfim, com aquilo que Deus colocou no teu coração para abençoar.
Pastor, como é que eu faço para abençoar essa programação? Porque a programação tem abençoado minha casa e eu quero abençoar de volta. Você fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 83, que é o DDD da Paraíba, 83, e o número é 839 9105 6834, 839 9105 6834. Vou falar devagar agora. 839 9105 6834, tá bom? Esse é o número do WhatsApp. Ele também é a chave Pix, tá? Aí você pode usar ele para fazer a tua oferta, você usa o Pix. Se você não utiliza o Pix e mora em João Pessoa, na região metropolitana, você pode falar com a gente por esse WhatsApp, que é o WhatsApp do programa, que o nosso motoboy vai buscar a oferta na tua casa, como faz com muitos irmãos e irmãs, tá bom? Então, pode ser assim. E se você não usa o Pix, enfim, quer fazer de outra maneira, você pode falar com a gente que a gente vai te mostrar uma maneira para você fazer a tua oferta e você vai poder estar fazendo parte dessa grande bênção que é o programa Última Chamada, tá certo? E outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, só um alerta, é que a gente não tem mais acesso a essa conta do que você mandava do Banco Inter. E aí se você tinha lá o contato favoritado no Pix, desfavorita e coloca novamente a chave e você só confirma lá quando aparecer o nome PicPay para você mandar a oferta, tá? E eu percebi que todo mundo que é do Nubank, que manda oferta através do Nubank, eu acho que o Nubank não faz a transferência através de chave Pix, faz direto para a conta. E aí tá caindo lá no Banco Inter, entendeu? E a gente, como não tem acesso à conta, a oferta vai ficar lá. Então, você coloca novamente, está favoritado lá, você desfavorita do Pix e você bota como se fosse fazer a transferência pela primeira vez. Você bota 839 9105 6834, aí vai aparecer os mesmos dados, só que agora no PicPay. Aí você pode mandar, tá bom? E quem for do Nubank, faça do zero. Coloque a chave lá do zero, tá bom? Porque senão vai... Algum sistema lá já reconhece, vai direto pro Inter. Eu não sei como é que funciona, mas tem acontecido assim, tá bom? Então, é só isso. E você que tá no YouTube aí, se você também quer ofertar, fazer a tua oferta, eu agradeço a quem tá no YouTube que oferta, né? Temos irmãos e irmãs lá do YouTube que têm ofertado de outros estados. Eu quero agradecer a você que faz a sua oferta para manter o programa no ar. E você que está no YouTube, você pode ofertar por esse QR Code aí que está no canto da tela. Você pode escanear esse QR Code, abrir o teu Pix lá, escanear e você vai estar fazendo a tua oferta e vai fazer parte dessa programação também, tá certo? Então é isso aí, os avisos que eu tenho para dar. Vamos partir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá bom? E em seguida a gente vai soltar aqui a vinheta, a locução aqui, e em seguida a gente vem com a resposta, tá bom? Então fica aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz do Senhor Jesus, Pastor Josué. Pastor, sou crente no Senhor Jesus há 5 anos, mas de uns 3 anos para cá, tudo tem dado errado na minha vida. Não tem área que algo dê certo. Eu arranjei uma vaga de trabalho para um irmão que estava desempregado na empresa onde presto serviço. 2 meses depois, eu fui mandado embora, e o irmão ficou na minha vaga. Nesse mesmo período, arrombaram o comércio da minha esposa e levaram quase tudo, e nós ficamos dependendo da caridade de amigos e irmãos. Aí, nas chuvas fortes de junho, meu carro foi arrastado numa ladeira e bateu numa parede de pedra. Estourou o para-brisa, quebrou o para-choque e amassou a frente toda. Ficamos sem renda e sem carro para resolver as coisas. Eu deixei currículo até para trabalhar de gari, mas ninguém me chama. Eu e meu sobrinho, de 21 anos, deixamos currículo juntos na mesma empresa. Eu com 25 anos de experiência e ele sem experiência, em busca do primeiro emprego. Ele foi chamado e eu não. Diante dessas coisas e outras piores, eu fui falar com meu pastor. E nesse tempo, ele já me indicou umas 17 campanhas de hinos da harpa. Eu e minha esposa fizemos todas, mas nada mudou. Eu fui dirigir o culto de doutrina e na hora da oração, senti meu microfone enroscado em alguma coisa. Fui dar um puxãozinho para soltar e só escutei o estrondo. A mesa de som e o amplificador vieram juntos. O rack da mesa de som estava quebrado e ninguém me avisou. Tive que vender meu carro, que já estava quebrado, para poder comprar outra mesa de som e outro amplificador. Estão acontecendo tantas coisas ruins, ao mesmo tempo isso que estou lhe relatando não é nem a metade.
Até o clima está contra mim. Eu arranjei um bico de pintura para fazer a fachada da loja do meu cunhado. Ele disse que eu só pintasse se tivesse com tempo firme, porque as tintas eram muito caras e o tempo de cura era demorado. Mas eu, vendo o sol rachando e precisando do dinheiro, fui lá e pintei tudo na maior rapidez. Quando eu estava terminando para ligar para ele, do nada o céu escureceu e caiu uma chuva que parecia que Deus estava jogando água de balde. Eu saí desesperado, pegando plásticos para proteger a fachada, mas não teve jeito. A chuva lavou toda a tinta, sujou a calçada e portas de vidro. Assim que a chuva destruiu tudo, com meia hora, o sol voltou. Meu cunhado, quando viu a tragédia, quase me agrediu e disse que eu teria que arcar com todo o prejuízo e iria chamar outro pintor no meu lugar. Eu saí dali e fui chorar debaixo do viaduto das 3 Lagoas. Aí começaram a vir uns pensamentos de que Deus me odiava, que ele me amaldiçoou para nada dar certo e eu acabar tirando minha própria vida. Que eu era um fracasso e que minha mulher tinha vergonha de mim, que eu vim para esse mundo só para me ferrar, ser humilhado e depois morrer em terríveis agonias. Vinham pensamentos que se Deus era bom, por que ele permitia eu me ferrar tanto na vida? Teve uma hora que pensei, Deus nem existe, por que eu estou pensando nele? Era tanta coisa que vinha na minha cabeça que me deu dor de cabeça na hora. Mas eu rebati aquilo e fui para o culto de homens à noite. Quando tive a oportunidade de fazer meu pedido de oração, um irmão afastou a cadeira e eu perguntei o porquê. Ele disse, vai que o teto queira cair na sua cabeça e, por eu estar junto, caia também na minha, né? Ele falou isso em tom de brincadeira, mas aquilo me machucou tanto. Deu vontade de chorar ali, porque eu não estou vivendo em pecado, vivo em oração, estudo a palavra e não falto um culto. Mas muitos irmãos estão me olhando torto e fazendo piada como se eu estivesse em pecado. Pastor, estou me isolando dos irmãos e estou pensando em sair da igreja, porque se Deus não me quer, para que insistir nessa caminhada de humilhação? Me ajude, pastor, fale o que está acontecendo. Eu não estou entendendo mais nada. Amém. Tá aí a questão do nosso irmão. É uma questão complicada, né? Porque é muito fácil quando você está de fora, você dá um conselho e fala assim, tenha fé, né? Tenha fé, acredite, tal. Mas tem um ditado que eu já ouvi muitas vezes que diz assim, cada um sabe onde o sapato aperta, né? E podia até ser um provérbio, né? Que tá na Bíblia ali, porque de fato, quando você tem um sapato no teu pé te apertando, te incomodando, dói bastante, e mesmo que você fale para alguém não pode entender a dor que você está sentindo, né? E nesse caso aqui, abordando essa questão aqui, eu não sei se mais alguém está passando por isso, mas abordando essa questão aqui, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa questão para a gente poder trazer uma orientação é o seguinte: toda vez que a gente está vivendo períodos de tribulação, períodos de prova, né, como se fala, vamos falar aqui na linguagem, né, que os crentes falam, né, prova, deserto, tribulação, enfim, vendaval, seja o que for, tsunami. E todos esses períodos que a gente passa, a gente precisa entender uma coisa. Toda vez que isso acontece, Satanás, ele toma ocasião para encher a cabeça daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, daqueles que estão ali dentro daquela situação. Se você observar, dentro daquele deserto ali, quando o povo saiu do Egito para ir para Canaã, ninguém quer andar a pé no deserto, né? Porque de dia o sol escalda e de noite cai até gelo. E é um lugar terrível, não tem planta que aguente viver naquele clima, né? E consequentemente, o diabo sabia que aquelas pessoas iam passar um período de muita prova caminhando naquele deserto. E aí a Bíblia não narra diretamente, mas a gente nem precisa que a Bíblia narre. Mas eu entendo que todas aquelas confusões que tiveram ali foram provocadas pelo diabo. Provocadas pelo diabo. Sabe como é que o diabo trabalha? Do mesmo jeito que Jesus falou que ia para a cruz e Pedro chega assim e fala, Senhor, não tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. E Jesus entende que ali quem está usando a boca de Pedro e soprando aquilo no ouvido de Pedro é Satanás. Da mesma forma o diabo agia no deserto. Começava com uma pessoa ali reclamando, e aí passava para o outro, e aquela pequena reclamação ali se tornava, no momento de fúria, no momento de rebelião e descontrole,
onde levava o povo a padecer, né? Inclusive o povo tem uma sentença decretada de que aquela primeira geração não ia entrar, né? Então 40 anos tiveram que caminhar ali para todo mundo morrer para a segunda geração entrar. Então quando a gente passa assim, um período na fé, na vida de prova, o diabo vai cair em cima. Vai cair em cima. E quando o diabo cai em cima, não significa que ele vai aparecer na tua casa com a aparência que ele tem. O diabo, ele se manifesta como um sinal de Wi-Fi. Você não está vendo o sinal de Wi-Fi, você não consegue enxergar, mas ali, naquele sinal, estão sendo transmitidos dados. Por exemplo, se você está me ouvindo agora pelo site, e você clicou aí no site, está ouvindo aí pelo site, você não está vendo o sinal chegar, mas a minha voz está chegando no teu aparelho aí, no teu smartphone, no teu computador. Minha voz está chegando aí através de um sinal invisível. E minha voz está chegando aí. E aquele que eu estou ministrando está chegando na tua vida. Assim como também quem está ouvindo pela rádio, está ouvindo no rádio. Você não está vendo minha voz chegar, não está vendo nada, uma luz, nada. A frequência está chegando no teu rádio e você está me escutando. Da mesma forma, o diabo se apresenta. A gente está num local, a gente está numa situação e começam a vir pensamentos estranhos, pensamentos esquisitos, pensamentos dessa natureza. Nada dá certo para mim. Eu estou amaldiçoado. Deus não me escuta. Talvez Deus não goste de mim. Deus me odeie. E começa a vir todos esses pensamentos. Aí começa a vir pensamentos duvidando, pondo à prova o caráter de Deus. Será que Deus é isso mesmo? Será que Deus é assim? Será que Deus é assado? E aí você começa a acreditar que aí são os teus pensamentos, mas na verdade são sinais, são frequências espirituais que estão entrando em contato com o teu espírito. O teu espírito é como se fosse uma antena, e essa frequência vem, e aí dados estão sendo transmitidos, e esses dados aí são nada mais do que esses pensamentos diabólicos e toda a doutrina de Satanás, que é colocar Deus à prova, que é duvidar do caráter de Deus, que é fazer com que a gente se sinta rejeitado por Deus, excluído por Deus. Todo momento de prova é assim. O que é que o povo dizia no deserto? Deus tirou a gente de lá do Egito para morrer aqui. Lá no Egito não tinha sepulcro suficiente. Então olha o pensamento que o povo tinha. Então havia uma dúvida acerca do caráter de Deus, se Deus de fato daria a terra para o povo. E as pessoas chegaram a pensar o quê? Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. Então olha o pensamento que as pessoas tinham. Quer dizer que Deus fez tudo aquilo no Egito, todos aqueles sinais, prodígios, lançou as pragas para tirar o povo do Egito e matar no deserto. Olha só. E ali era quem estava ali por trás daquilo? Era o diabo lançando aquele tipo de pensamento, lançando aquele sinal, aquela frequência espiritual, e os dados entrando na mente das pessoas através do seu espírito. É assim que funciona o mundo espiritual. Eu podia até desenhar isso aqui para você entender melhor. Estou falando bem por cima. Mas é assim que funciona. Como é que Jesus entendeu que ali era Satanás falando na boca de Pedro? O próprio Pedro não sabia que era o diabo falando. Na cabeça de Pedro foi um pensamento de compaixão, de misericórdia. Então o diabo lança a palavra dele, a doutrina dele, os dados dele, através dessa frequência espiritual, ele lança dentro daquilo que a gente tem nossas deficiências. E na cabeça de Pedro, uma situação daquela que Jesus ia passar era absurdo. Pedro não. Na autocomiseração de Pedro, ele foi e falou, não vai acontecer isso. Aí Jesus fez, arreda, Satanás. Tu cogita das coisas dos homens, né? E o propósito de Jesus não era nada terreno, era muito maior do que aquilo ali. Entendeu? E o Senhor rebateu diretamente. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é esse. Porque se eu chegar aqui e começar a falar, olha, irmão, como muitos pastores falam, muitas igrejas têm essa ideia, olha, irmão, isso está acontecendo porque você está em pecado, porque você está no erro, porque tem pecado oculto, porque tem coisa escondida e tal, e lá vai. A maioria das igrejas falam isso, tem pastores que falam isso, tem ministérios que dizem isso. Se você acontecer alguma coisa assim é porque você está no erro, está no pecado. Entendeu? E eu acredito que você está buscando a Deus com honestidade e sinceridade. Mas eu entendo que tem períodos na vida da gente que a gente passa que não tem muita explicação racional, nem explicação teológica, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Ele tem tempo para tudo, ele sabe tudo, e ele faz do jeito que ele quer. Então,
Eu não vou chegar aqui e falar, olha, irmão, você vai ter que fazer uma campanha, como muitas pessoas já chegaram na igreja e falaram, pastor, eu tô passando por isso, conta uma situação como essa e na minha igreja lá, o pastor disse que eu tinha que fazer uma campanha de 7 hinos de sangue, disso, daquilo, tal, cantar 7 hinos da harpa durante 7 dias. Parece mais uma mandinga isso, né? Mas a realidade é que não funciona assim. Nós vamos viver períodos da nossa vida que às vezes não tem explicação para o que está acontecendo. Se você for ficar procurando explicação, o que vai surgir na tua cabeça são mais dúvidas ainda e mais pensamentos desse ainda. O diabo adora quando a gente na nossa pequenez quer filosofar sobre o que Deus está projetando e o que Deus quer fazer. E como é que a gente vai saber isso? Como é que eu vou saber isso? Como é que você vai saber isso? Como é que a gente pode compreender a magnitude do que Deus está projetando, pensando, né? O Senhor fala em Isaías que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, né? E os caminhos dele são mais altos do que os nossos, são diferentes dos nossos. Então como é que a gente pode parar para filosofar e ficar tentando entender o que é que Deus quer fazer, sabe? A fé serve para isso, para nessas horas a gente continuar crendo, a gente continuar confiando no Senhor, mesmo quando tudo está dessa forma aí, como você falou, meu irmão. Eu não vou de maneira nenhuma dizer que você está em pecado, eu não vou de maneira nenhuma dizer que você faça uma campanha que isso vai mudar, eu não vou dizer isso. Eu acredito que tem momentos na vida de muitos homens e mulheres de Deus que a gente vai passar por coisas que não tem explicação, né? Qual a explicação ali para Davi? Depois que aconteceu, todo mundo tem resposta, né? Mas qual a explicação que Davi achava para aquela loucura que aconteceu com ele? Para e pensa aqui, só abrindo esse parênteses aqui, nesse primeiro ponto. Para e pensa na situação de Davi. Davi, ele está em casa, ele está quieto, está lá no pasto, cuidando das ovelhas lá do pai dele, algumas poucas ovelhas, né? E aí de repente, olha Davi, o profeta Samuel está na tua casa. Primeiro que Samuel, você precisa entender o seguinte, Samuel era a grande autoridade de Israel. Samuel era sacerdote, Samuel fazia um papel de juiz, Samuel julgava causas, Samuel tinha uma estatura social e espiritual muito grande em Israel. E falar para Davi que Samuel estava na casa dele era a mesma coisa que falar assim, olha, o presidente do país está aqui, para você entender. E a família de Davi era uma família pobre. Jessé era um homem pobre e a família de Davi era pobre. E de repente Davi está no pasto e aí chega alguém e fala, olha Davi, Samuel está aqui e está mandando te chamar. Peraí, Davi fez, Samuel me conhece, quem sou eu? Milhões de pessoas em Israel. Aí Davi chega, Samuel deita o óleo na cabeça dele e diz, tu serás o novo rei de Israel. Imagina aí, que é essa loucura, né? E aí depois que isso acontece, que Samuel faz isso, o que acontece na vida de Davi? A vida de Davi se torna um inferno. Porque Saul passa a perseguir Davi ferrenhamente. Davi vai vencer Golias, e aí as mulheres vão cantar que Davi mata mais do que Saul. E Saul, tomado de ódio, de inveja, de todo tipo de sentimento ruim, Davi agora passa a perseguir... Saul passa a perseguir Davi. E Davi vai passar aí mais ou menos 15 anos da sua vida em fuga. Imagina o que é que Davi pensa. Tem um momento lá em 1 Samuel que Davi fala o seguinte, eu vou deixar meu pai e minha mãe lá em Moabe até que Deus decida o que ele vai fazer de mim. Olha só como é que é a fé de uma pessoa numa situação de tribulação, de prova. Olha como a fé de uma pessoa desintegra. Ou seja, Davi tinha recebido uma promessa que ia ser rei. Samuel deitou o óleo na cabeça dele. Mas a situação era tão contrária, que Davi disse, eu vou deixar meu pai e minha mãe na terra de Moabe, na terra do inimigo. Eles estão mais seguros na terra do inimigo do que aqui em Jerusalém. Eu vou fazer isso até que Deus decida o que ele quer fazer de mim. Então Davi estava dizendo assim, eu vou fazer isso aí porque muito provavelmente Deus não sabe o que vai fazer comigo. Deus não decidiu. Sabe? E se você for ler os Salmos, aí que você vai compreender a natureza dos sentimentos do rei Davi que ele passou antes de se assentar ao trono. E nós somos carne, nós somos pó, nós somos cinza. E Deus entende nossas fraquezas. Deus, ele entende sim a minha fraqueza e a tua fraqueza.
Ele entende, irmão, seus pensamentos, ele entende o que está acontecendo com você. Deus sabe o que é o teu pensamento e o que são as setas inflamadas de Satanás. Deus sabe. O que você precisa compreender, o primeiro ponto que eu quero abordar é isso, que nessas ocasiões o diabo vai aparecer e vai surgir esses pensamentos, essas ideias e essa loucura toda. É só para tirar a gente da fé. Você lembra o que aconteceu com Jó? Quem já leu o livro de Jó todo aqui? Já viu um monte de loucura que Jó falou? Aquela música lá, aquela baboseira lá, gospel, essas músicas gospel, elas fazem um desfavor ao evangelho, só fala burrice teológica, só fala coisa que não tá na Bíblia, né? Tem uma música aí que é em adoração a Jó, né? Aí Jó, não sei o que, como vale ainda adorar, e tocava em todas as rádios, era um saco, em todo canto você ouvia, até em comércio tocava essa música. E aí diz que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece que a única coisa que Jó fala é aquilo ali, né? Mas se você observar depois que Jó adora a Deus ali, o resto do livro inteiro é de reclamação e de murmuração. Tem versículos que Deus chama Jó chama Deus para sair no braço. Ele fala, quem me dera ter uma audiência aqui com ele, queria que ele descesse aqui, né? Jó acusa Deus de várias coisas. Você me castigou, você fez isso, maldito seja o homem que disse ao meu pai, nasceu um homem, maldito seja esse homem, maldito seja o dia que eu nasci. E é só loucura, amargura, maldição, mas quem queria estar na pele de Jó? Jó perdeu tudo de maneira inexplicável. Jó não estava em pecado, Jó sacrificava, Jó adorava. De repente sai destruindo tudo de Jó de uma maneira assim, que parece um roteiro de filme. E aí Jó cai em ruína, Jó fica ferida da planta do pé à cabeça. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que tem coisas na vida que a gente talvez só vai entender amanhã, como o próprio Senhor fala lá no Evangelho de João, aquilo que eu faço hoje, depois que vocês vão entender. Jó não entendeu nada ali, mas no final de toda aquela coisa horrível, aquela coisa horrenda que aconteceu com Jó, que foi o diabo que fez aquilo, Jó vai dizer assim, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então, Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, Jó no final compreende aquilo que aconteceu. E talvez amanhã, depois, irmão, daqui a anos, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. Mas tem hora que a gente não tem resposta e a fé serve para esses momentos. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse, que esses pensamentos aí não são seus. Esse pensamento eu conheço, é de Satanás. Esses pensamentos é do diabo. Todas essas coisas aí eu já conheço. Ele opera do mesmo jeito, em trajes diferentes, em situações diferentes. Então esses pensamentos não são seus. Você é sim escolhido. Você é sim um homem de Deus. Você é salvo, o Senhor te ama. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque certamente o propósito de Deus ele é muito maior do que o que você está pensando, do que o que eu imagine. E eu jamais poderia responder uma situação como essa com a resposta de bolo. Sabe, uma receita de bolo. Olha, irmão, durante 7 dias, canta 7 hinos da harpa, olhando, levantando a cabeça 7 vezes para a lua, dando 7 giros, que é o que muita igreja faz, isso é mandinga, gente, né? Aí tem igreja que ensina uma coisa, que ensina outra. E eu, diante dessa situação, com um pouquinho de experiência que eu tenho, o que eu digo é que no meio de toda a prova, de toda a tribulação, o diabo aparece. O diabo apareceu para Jesus aonde? No palácio, quando ele estava comendo, na Santa Ceia. O diabo apareceu para Jesus no deserto, quando ele já estava 40 dias com fome. Ele apareceu lá. E você viu quais os pensamentos que o diabo estava na cabeça do Senhor ali? Então, sempre vai acontecer isso. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente está passando por uma prova. Entender o seguinte, Satanás vai aproveitar essa situação, vai aproveitar esse momento para vir me tentar, para vir encher minha cabeça de coisas horríveis. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Para que a gente não perca completamente o equilíbrio. Tiveram pessoas, né, ao longo da história que perderam completamente o equilíbrio. Quantos pastores deram cabo da sua própria vida no meio das tribulações, das coisas que aconteciam? Uma vez eu estava lendo uma carta de um pastor, botada na internet, a carta de um pastor que acharam, né, depois que ele deu cabo da vida dele. E aí estava lendo.
E ele começou a falar muita coisa, dizendo que não aguentava mais aquela vida, que a vida dele era servir e que não havia reconhecimento dos irmãos, que ninguém gostava dele, que nem a esposa dele gostava dele, e que não via sentido naquele, que Deus tinha abandonado ele e tal, um monte de coisa assim, derrotista, desgraçada mesmo. E ele escreveu aquilo ali, ele foi tirar a vida dele, só que aquilo é tudo mentira. Assim como eu entendo que tudo que você está pensando é tudo mentira, não é isso. Quer dizer que Deus odeia você? Então para que Deus chamou você? Para que Deus resgatou você? Então quer dizer que Deus é mau? No caso, ele tá se agradando do teu sofrimento? Então, se Deus é mau, por que Jesus morreu na cruz? Por que Deus entrega o filho dele para salvar a gente? Quando a gente começa a analisar, a gente entende que por trás disso aí, esses dados, esses sinais, essa frequência espiritual que vem atualmente, esses pensamentos são coisas diabólicas, terríveis, para que você se desestabilize. E aí quando a gente se desestabiliza, a próxima ação de Satanás é o segundo ponto que eu quero tocar aqui. Quando um homem ou uma mulher fora de si, desestabilizado, governado por pensamentos diabólicos, quando uma pessoa chega nesse estado, aí é o momento que a pessoa começa a executar coisas terríveis, coisas horríveis, coisas horrendas. E a gente precisa entender esses passos para que dentro das provas que a gente enfrentar, a gente entenda que não é o fim. Eu me lembro que teve um irmão da igreja, um obreiro, que ele se envolveu num acidente de trânsito, né? E aí ele ligou para mim e falou assim: pastor, o cara lá quer que eu pague isso, eu fui aqui fazer o orçamento e deu tanto X em dinheiro e tal e tudo mais e não sei o que. Meu Deus, pastor, por que Deus permitiu? Ai, não sei o que. E começou a se desesperar no telefone: eu não sei o que vai acontecer, já me veio o pensamento de acabar com tudo agora, acabar com a minha vida. Aí eu sou meio doido, eu comecei a rir. Eu fiz: calma, varão, o que é isso? Isso é dinheiro de pipoca, tem calma, não sei o que e tal. Comecei a falar com ele. E aí eu comecei a acalmar ele lá, daquele meu jeito lá. E aí foi embora aquela nuvem, ou seja, tinha uma nuvem do mal enchendo a cabeça dele, aquela frequência espiritual sendo transmitida que acabou, que era o fim para ele. E aí eu cheguei desse jeito e comecei a falar com ele. Fiz: não, vai pagar, tá tudo certo, tá tranquilo, tem um lugar que a gente compra assim, a gente pode fazer assim, você não precisa fazer desse jeito, pode fazer daquele jeito. E comecei a conversar com ele. E ele ficou tranquilo. Depois eu tava conversando com a esposa dele e a gente rindo. Ela falou: não, ele ligou pra mim, disse que ia se matar, que tava não sei aonde. Eu fiz: olha só o que vem na cabeça de uma pessoa quando ela tá diante de uma tribulação, de uma situação. Ele se envolveu no acidente de trânsito, ele tava errado, e aí o cara lá disse que ele tinha que pagar tudo, que era assim, assim, assim. E quando ele foi saber o preço das coisas, ele viu que era um valor que excedia o que ele podia pagar. No meio daquilo ali, o diabo sabe, o diabo fez: esse é um ótimo momento para encher a cabeça de uma pessoa de um monte de coisa. Aí chegou na cabeça dele: olha, é o fim para você, Deus não vai estar com você, você não vai conseguir. Aí começa a criar um monte de situação na cabeça da pessoa. E aí ele começou a se desesperar. E olha a solução que o diabo deu: é só você se matar, porque aí você se mata e resolve a situação. Aí chegou eu na maior brincadeira e tirei aquilo da cabeça dele, entendeu? Por quê? Ele desestabilizado, o que ele ia fazer? Digamos que ele fosse lá e fizesse o que o diabo sugeriu. Ele ia deixar a mulher dele e um bebê. A mulher dele era ele, a mulher e um bebê. Eles iam ficar naquela situação. Aí destruir a vida da mulher. Aí o que é que o diabo ia fazer? Agora eu vou começar a botar pensamento na mulher dele. Aí a mulher: ai meu Deus, estou sozinha, sem ele, não tem mais jeito pra minha vida e tal. Aí o diabo tava um pensamento: tira a vida da tua filha e depois tira a tua. Aí você fala assim: ai, pastor, misericórdia. E não é isso que o diabo faz, não. Eu tenho um vídeo aqui no meu celular que eu estou expulsando o demônio de uma mulher. O pessoal gravou lá na igreja. E aí o espírito está lá manifestado, com a mão para trás, amarrado. E aí eu disse: qual foi o pensamento que colocou na cabeça dela essa semana? Deus me deu a revelação. Eu fiz, eu colocou o pensamento para ela pegar, tirar a vida da criança. Tinha uma filhinha de 4, 5 anos. Tirar a vida dessa criança e depois tocar fogo na casa, né? E aí o diabo deu aquela gargalhada rindo. Olha o pensamento que ele estava botando naquela mulher. Ou seja, ele estava construindo aquilo. E aí, esse pensamento ia crescendo. Nesse segundo ponto que eu estou tocando, a mulher ia se desestabilizar com aquilo ali, com aquele pensamento. Isso ia crescer. Ela ia fazer, ia sair no jornal. Mulher faz isso com a filha, toca fogo na casa, encontram-se a mãe e a filha ali incineradas, né? No jornal ia sair isso.
Mas ninguém ia saber no jornal que foi um espírito que colocou isso nela. Entendeu? Quantos casos acontecem aí que às vezes, as poucas vezes que eu vejo jornal, eu digo, isso aí foi um espírito. E aí eu fui expulsar aquele espírito da mulher e ela não fez isso. Entendeu? Então, o segundo ponto que eu quero tratar nessa questão, eu não queria nem tratar especificamente aqui, dizer a solução, olha irmão, como eu já falei, dá uma receita de bolo, cante, faça isso, aquilo, plá, quebra a maldição X, Y. Não. Eu quero que você entenda que todos os homens e mulheres de Deus, tanto você que enviou a pergunta quando você está em casa, todos os homens e mulheres de Deus passam por provas, passam por tribulações naturais da vida, porque até os ímpios passam. E nessas situações, Satanás toma ocasião para encher a nossa cabeça, da maneira que eu já expliquei para vocês, para que a gente fique desestabilizado emocionalmente, espiritualmente, para que a gente possa, a partir daí, começar a executar loucuras. É isso que ele quer. E na execução das loucuras, né, a gente vai destruir muita coisa e vai se destruir. A gente precisa entender isso. Já passei e passo, e sei que vou passar por tribulações. E em muitos momentos da minha vida, uma coisa que o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, me dava graça, era de compreender isso. Fez, olha, entende. E nesse caso aí, quem causou isso foi o diabo. Ele está enchendo a tua cabeça, ele está trabalhando dessa forma, ele está agindo dessa maneira, para que você fique desestabilizado e comece a tomar uma decisão errada atrás da outra. E comece a fazer loucura, porque ele quer dar cabo de você. Aí eu ia, mantinha a cabeça, tal, ficava pensando. E uma das coisas que Deus sempre me deu estratégia é, na hora da tribulação, corre para perto de alguém que é espiritual. E aí eu sempre procuro os irmãos mais espirituais da igreja, que eu sei que tem, e aí eu corro e conto toda a situação para alguém que é espiritual. E aí alguém que é espiritual vai dar um conselho desse que eu estou dando para você. Aí explica, olha pastor, isso aqui é o diabo tá tentando assim, lembra daquela situação, lembra daquela profecia, aquela palavra, e começa a juntar como se fosse um quebra-cabeça de peças, e aí você adquire a compreensão de uma magnitude maior, e aí você pode pelejar, batalhar, porque quando a gente está no deserto, quem determina o tempo daquilo ali é Deus. Quando a gente está numa prova, quem determina o tempo daquilo ali é Deus. Então não adianta a gente pegar e falar assim, eu estou passando por isso aqui, eu quero uma receita de uma campanha, uma mandinga evangélica que me tire daqui. Não, a gente tem que entender, o que eu tenho que saber fazer aqui é saber lutar dentro desse período, porque Deus já determinou o período da minha vitória. Então, eu preciso aqui dentro desse período vencer essas tentações. E o maior exemplo bíblico que a gente tem disso é de Jesus no deserto. Ele tinha que passar por aquilo ali. A Bíblia diz que não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado. Ele diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Então, o que Jesus tinha que fazer ali não era determinar o tempo, fazer uma mandinga. Ele fala, eu vou orar aqui 3 horas, 4 horas, 6 horas seguidas, e eu vou sair disso, eu vou cantar o hino da harpa. Não. Jesus entendeu o seguinte, quando o diabo se apresentar, eu vou ter que combater ele. E como é que Jesus combatia o diabo? Chamando palavrão, xingando, estirando dedo. Não. Jesus combatia o diabo dentro da palavra. E aí, quando Jesus vence aquele período, no período já determinado por Deus, diz, e vieram os anjos e o serviram. Então, dentro de uma situação como essa, irmão, a gente precisa entender isso, como eu falei no primeiro ponto. O diabo vai tomar ocasião para vir atormentar a nossa vida, encher a nossa cabeça com todo tipo de lixo. Essa é a maneira que ele tem de desestabilizar a gente, para que a gente possa tomar decisões carnais, decisões sem a aprovação de Deus, decisões sem o selo da palavra, entendeu? Decisões loucas, para causar a destruição dos outros e a nossa. É isso que o diabo quer. Então, nessa situação, você precisa aprender a lutar. E eu falo isso para muitos irmãos, porque todo mundo que se converte passa um período de bonança na igreja, né? Tem aquele período que é só coisa boa, tudo dá certo, tal, Deus responde. Mas só que chega um período que a gente vai entrar no deserto, que a gente vai passar por um deserto. E quando a gente entra dentro de um deserto, aí começa aqueles pensamentos, eu sou amaldiçoado, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Aí começa aqueles pensamentos, só que não são seus pensamentos. É o diabo que chegou e se apresentou, dizendo, Deus não está contigo. Será que Deus te ama? Olha o que está acontecendo. Você é amaldiçoada, você é amaldiçoado. E começa, do mesmo jeito que um sinal de Wi-Fi entra na casa da gente e transmite dados, que você está me ouvindo aí por um sinal de Wi-Fi, se você estiver no site, do mesmo jeito que esse sinal entra e leva a minha voz, do mesmo jeito é uma frequência espiritual invisível, igual o sinal de Wi-Fi que entra em contato com o teu espírito, que é a tua antena, e começa o diabo a colocar todos esses pensamentos dentro de você. E aí quando você acumula esse monte de pensamento que enche teu coração, como o diabo encheu o coração de Ananias e Safira,
aí você começa a tomar decisões erradas. Foi o que o diabo fez com Ananias e Safira, veio dessa mesma forma. Eles estavam diante de uma tentação de fazer uma oferta, de fazer aquilo. Aí o diabo começou, faz isso, e foi enchendo eles. Quando o diabo encheu, que desestabilizou eles tomaram a decisão errada. Aí eles morreram. Então, a gente precisa entender isso. Isso aqui que eu tô falando aqui é um pouco de batalha espiritual, sabe? Isso aqui é um pouco do que Davi passou, do que Jesus passou. Se você observar o período que Davi passa sendo atribulado, perseguido por Saul, Davi tem hora que ele escreve um monte de loucura. Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor quebrou meus dentes, o Senhor não sei o quê. Aí no final do salmo ele termina, mas eu sei que o Senhor vai me consolar, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória, mas eu sei que o Senhor vai exaltar minha cabeça, mas eu sei. Ou seja, ele diz, eu sei. O que quer dizer isso? Eu sei. É a fé. A fé é um saber. Davi não dizia assim, mas eu sinto um arrepio quando eu escuto uma música gospel, e esse arrepio me leva às lágrimas, e tu estás comigo, paizinho. Não, Davi não fazia isso. Davi fazia o seguinte, Davi dizia tudo que ele estava passando, que realmente passava, que eram aqueles pensamentos que estavam vindo, aquelas situações, aquilo que o diabo estava provocando, ele dizia, mas eu sei que o Senhor vai fazer assim com o seu ungido. Ou seja, Davi tinha um saber. Então a fé que é um escudo que Paulo fala de forma metafórica, que ele apaga os dardos inflamados pelo maligno. Vem o pensamento, a gente combate com a fé através da palavra. Não, mas Deus vai me ajudar. Não, mas Deus vai me dar vitória. Não, mas Deus me prometeu aquilo. Não, mas a palavra também diz, no mundo tereis aflições. E aí você começa a combater com a palavra. Ou você acha que o diabo ali de fato apareceu para Jesus? Eu acho que o diabo não apareceu para Jesus. Talvez aquela situação lá que Jesus passou podia ser em sonho. Talvez aquela situação que Jesus passou, aquilo ali podia ser na cabeça dele. Entendeu? E aí podia ser dessa maneira. Porque eu acredito que o diabo não podia tocar em Jesus. O diabo chegar e tocar no braço dele, levar ele para tal canto. Podia ser em sonho, podia ser, sei lá. Podia ser na mente dele. Entendeu? Então às vezes a gente acha que a gente vai combater o diabo. A maior sagacidade do diabo, ele tá agindo de ninguém acreditar que ele tá ali, que ele tá escondido ali. Entendeu? Essa é a maior sagacidade, a maior ferramenta dele. Ele tá num local, ele estava destruindo a vida de Jó e Jó botava a culpa em Deus. Ele estava ali escondido. E a gente precisa compreender isso, entendeu? Então não é que o Senhor é amaldiçoado, não é que tudo dá errado, entendeu? Quantas vezes eu falei, tinha momento da minha vida que eu dizia, tá tudo dando errado. O Senhor é que aí chegava alguém sensato e dizia, mas tá tudo dando errado? E isso aqui que Deus fez? Aí mostrava uma coisa certa. Aí depois, e essa outra aqui que Deus fez? E essa outra aqui que Deus fez? E essa aqui? Aí você fica com vergonha, fica envergonhado. Você diz, realmente não tá tudo dando errado. Sabe? Mas o diabo é mestre em fazer isso. Lembra do irmão da moto que eu falei? Foi só uma batida de moto, uma batida. Bateram 2 motos, ele estava errado, tinha que pagar. Mas o diabo botou, é o fim. E ele queria fazer isso. Teve um dia que foi engraçado, só para você entender isso aqui no Centro de Missões. A gente estava trabalhando na construção, eu estava lá na parte de dentro e tinha um irmão na parte de fora. E ele estava fazendo uma instalação de água lá, de uns canos. E aí tinha que pegar água direto da rua para ligar para dentro da construção. E aí você sabe fazer isso, irmão? Ele, não, eu sei fazer, pastor, eu sei e tal. Eu fiz, tá bom, então vá lá, faz. Ele comprou o material, foi lá fazer, pegou lá o negócio, a furadeira. Quando ele furou o cano, gente, era tanta pressão na água da rua que parecia uma chuva lá dentro do Centro de Missões. Eu, eita glória, aqui. Aí ele começou a ficar agoniado, ele, deu errado, chamando outro irmão lá, o obreiro, deu errado, chama o pastor que deu errado. Aí ele desesperado, aí eu saí, aí ele dentro do buraco já, muita água, ele já tava com água quase na cintura dentro do buraco. Ele, pastor, deu errado, o óculos dele cheio de água assim, aquela cena engraçada, e ele é engraçado, esse irmão. Aí quando eu olhei assim, eu comecei a rir, aí eu fiquei sério, né, eu falei, eu comecei a rir, né, aí depois eu fiquei sério. Aí eu fiz assim, não, mas eu já tenho a solução. Aí ele, graças a Deus, amém. Eu fiz, você vai botar a mão no cano aí e fica segurando aí até amanhã, porque quando amanhecer a loja abre, a gente compra uma peça lá. Aí o pessoal, começou a rir, ele dentro do buraco. Eu fiz, meu irmão, solta isso aí e tal. E ele ficou chateado. Não, eu fiz, solta isso aí, isso não é o fim do mundo, não. Só porque vai faltar água na casa de todos os vizinhos e eles vão vir aqui bater em você. Só porque a Cagepa vai vir aqui com a viatura da Cagepa vai te prender. Nem tem viatura, gente, na Cagepa, mas ele já tava desesperado. Eu fiz, não, faz o seguinte, trava aí com a mão, vamos secar aqui esse buraco. Ele, não, porque eu comprei a peça errada. Eu fiz, calma, vamos medir a peça, vamos medir a espessura dela, vamos lavar isso aqui, vamos fazer aqui, vai dar certo. Aí a gente bem calmo foi lá e fez.
Mas na cabeça dele já era o fim do mundo. Tinha dado errado e tal. E ele já estava se vendo depois disso. Meu amigo já estava imaginando a caixa para me prendendo e tal. Os vizinhos vindo aqui. E a vida da gente é assim. A gente sempre vai passar por um momento que o diabo vai tomar ocasião e vai vir trazer isso pra gente. E principalmente na fé, né? Principalmente na fé. Quantos pastores eu conheci que, nas suas experiências de fé, relataram, me deu vontade de fechar a igreja, de ir embora, de fazer isso, de largar, de desistir. Irmãos do círculo de oração, já teve um momento de chegar aqui de tarde, não tem uma pessoa, ficar aqui orando, desistir, fazer isso, fazer aquilo. Quantos momentos a gente se depara na vida da gente que o adversário toma ocasião para fazer isso? Tentar a gente, colocar a gente com esses pensamentos, fazer isso. Então a gente precisa, com o decorrer da caminhada, amadurecer na fé para entender isso, sabe? Porque até aquelas pessoas mais velhas na caminhada acontece isso. Quantos pensamentos, às vezes eu tô assim e eu começo a falar um monte de coisa, missionário, calma, não é assim não. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus não vai fazer nada. Aí de repente também ela tá assim, eu vou lá e dou a palavra para ela. Mas os passos que eu posso falar, isso aqui que eu falei no começo, entenda que o adversário toma ocasião, entenda que esses pensamentos não são seus, entenda que nós precisamos aprender a combater, porque a intenção de Satanás é desestabilizar a gente, pra gente começar a fazer mais coisas erradas, porque enquanto você não tomar nenhuma decisão errada, a situação tá do mesmo jeito, pode ser resolvida. Mas depois você toma uma decisão errada. Já pensou no caso aqui do irmão da moto? Se ele tivesse, digamos, tentado contra a própria vida e ele não tivesse tirado a vida dele, mas ficasse sequelado do hospital. Aí ele estava lá no hospital sequelado agora e ia ficar com sequela pro resto da vida. A esposa em casa, sem ter ele para trabalhar, para cuidar dela, com a filha. O diabo já ia agir lá. Ou seja, enquanto ele não tomasse uma decisão, tudo estava do mesmo jeito. Era só pagar as peças da moto lá do cara. Mas depois que a gente toma a decisão, aí já muda a situação. Eu já tomei muitas decisões precipitadas na minha vida, influenciado por quem? Por Satanás. No meio da tribulação, vi o pensamento louco lá, eu achava que era a coisa certa a fazer, ia lá, fazia e me arrebentava. E aí eu tô aprendendo, eu não aprendi ainda, tô aprendendo a você parar, entender a situação, o que é que tá acontecendo. Acho que faz uns 6 meses que eu vi uma situação que eu fui agir e tal, e no meio da minha ação ali, o diabo, não faz isso agora, faz aquilo. Aí eu pensei, não, isso aqui é o diabo que tá comigo. Ele tá falando aqui. A primeira coisa que eu fiz, vou procurar um irmão espiritual. Aí procurei um irmão espiritual, e conversando com aquele irmão, ele pegou o quebra-cabeça e fez, olha pastor, aconteceu isso tal dia, aconteceu isso tal dia, aconteceu aquele tal dia, e começou a juntar. Depois que ele juntou tudo, a temperatura baixou, eu me acalmei e a situação foi resolvida. Mas se eu tivesse tomado as outras decisões, as subsequentes que o diabo estava colocando, eram decisões que iam causar destruição aos outros e a mim. Depois que você toma a decisão que você faz errada, o diabo te acusa, olha o que você fez, agora não tem mais jeito. Então, o que o senhor precisa, meu amado, é compreender essas coisas, sabe? Não existe uma receita, não existe uma receita de bolo. Se o senhor é um homem de Deus, que tem buscado a Deus e tem passado por tudo isso que o senhor relatou, na verdade, ninguém gosta de passar por isso, mas é um bom sinal, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que Deus açoita e disciplina a todos quanto Ele ama. Então, quando a gente passa um período que essas coisas acontecem, eu também consigo entender que Deus está tratando, especialmente quando a gente não está no pecado. Porque uma das coisas que eu mais ministrei e falei, para você entender o que é um cativeiro espiritual, é quando você está passando por coisas semelhantes, mas que você vive no pecado. Você está vivendo na prática do pecado. E quantas pessoas aí que vivem diariamente na prática do pecado e não lhe acontece nada, uma unha dela não arranha? Aí eu vou dizer o quê? Deus está com ela? Eu vou dizer o seguinte, Deus não é pai dela, né? Porque Deus disse que aquele que está sem disciplina, ele é bastardo. Então ele não é filho de Deus, ele é um bastardo. Mas se a gente passa por períodos de prova, de disciplina, é porque Deus está com a gente. E o terceiro ponto que eu quero tocar aqui é como a gente deve, então, pastor, então já que o senhor falou que é assim, como a gente deve viver esses períodos? Como a gente deve lidar com isso? Olha, uma coisa eu aprendi. Os discípulos lá em Atos perguntaram assim para o Senhor, Senhor, será que agora é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Que o Senhor vai mudar tudo? Que o Senhor vai promover a restauração de Israel? Eles perguntaram ao Senhor. E aí o Senhor disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Não compete a vocês saber sobre tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisa na minha vida e na tua vida que Deus nunca vai dizer o que Ele vai fazer. Deus me mandou uma vez para um campo, para plantar uma igreja. Eu fui. Sabe o que Deus disse? Eu vou estar contigo nessa peleja. Mas Ele não disse qual era o tipo de peleja, como é que eu tinha que enfrentar. Porque provavelmente se Deus dissesse o que é que eu ia enfrentar lá, talvez eu nem fosse. Talvez eu nem fosse. A Bíblia diz que quando o povo sai do Egito, tem um caminho mais curto para chegar em Canaã, mas diz que Deus não conduz ele lá, diz assim, Moisés, não vou levar o povo por aí, porque se eles verem a guerra, vão voltar com medo. Então tem coisas que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, você que está ouvindo, você que mandou uma pergunta, que Ele nunca vai revelar. E uma das coisas mais absurdas que tem na igreja evangélica é a bruxaria evangélica. Todo mundo agora se coloca na condição de revelar o futuro dos outros. E você pode ver que a maioria das pessoas fica em cerco de oração à igreja para procurar revelação. Que é revelação. Na ânsia de saber o quê? O futuro. Então a pior coisa que a gente pode procurar pra gente na nossa vida é ficar tentando prever o que é que Deus vai fazer na vida da gente. Tentar prever o futuro, tentar prever o futuro, tentar prever o futuro. A melhor coisa que você pode fazer numa situação como essa é continuar fazendo o que você está fazendo. Congregar normalmente, orar normalmente, buscar o Senhor, ir para a congregação, procurar os irmãos espirituais para compartilhar esse momento, né? Porque a Bíblia diz a gente se alegra com quem está se alegrando e chorando com quem chora. Então, se o Senhor tem irmãos idôneos, procure pessoas espirituais para nesse momento estar compartilhando isso. Por isso que a gente tem que congregar. Porque nesses momentos de luta, de prova, de deserto, de desestabilidade, a gente vai se encontrar com pessoas que vão aconselhar, que vão dar apoio, que vão nos ajudar, entendeu? Para que o diabo não encha de vez o nosso coração e a gente comece a tomar decisões erradas. Mas o que a gente pode fazer nessa situação é continuar vivendo nossa vida. Continuar caminhando, é dizer não pare, continua caminhando, caminha. Vai para o culto, vai para a vigília, vai para a campanha, faz o jejum, ora, vai para o monte, não para, mesmo com pouca força, não para. Se não tiver o que orar, ajoelha e fica só ali de joelho. Passa ali 10, 15, 20, 30 minutos de joelho, 1 hora, não sei. Fica de joelho. Se não está conseguindo orar, canta. Se não está conseguindo cantar, ora. Se não está conseguindo nenhum dos dois, lê a Bíblia. Se não está conseguindo, vai na casa do irmão, pede palavra. É assim que a gente tem que enfrentar esses períodos. E não a gente se encher de questões diabólicas, de pensamentos diabólicos e sair tomando decisões precipitadas, vindo loucuras pra gente fazer, e a gente vai lá, começa a fazer esse monte de loucura, começa a fazer esse monte de coisa, de maneira que a gente só vai agravar a situação. É isso que o diabo quer, entendeu? É isso que o diabo quer. De repente você estava ali trabalhando, vou citar um exemplo aqui, tá? Você estava ali trabalhando e aí você estava colocando um porcelanato, um exemplo, muito caro, numa casa muito luxuosa. Aí você estava ali fazendo aquele piso e de repente você percebeu que colocou uma fileira ali, que a pedra não está tão correta e tal. E de repente bate o desespero e você fala, não, então vou quebrar tudo e vou pegar e fazer isso aqui, vai resolver. E você quebra uma, quebra 2 pedras, quebra 3, quebra 4, sai quebrando tudo para tentar resolver. E quando você olha, não tem mais pedra para colocar e você não tem dinheiro para comprar. E o cliente está vindo, sabe? São situações assim que o diabo coloca a gente para que a gente tome decisões. Imagina o que é que o diabo estava colocando na cabeça de Jesus no Getsemane ali. Porque ele ora e fala, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Ou seja, não deixa eu passar por isso. Mas aí no final ele dizia assim, mas que seja feita a tua vontade. Então ele mesmo combatia o medo que ele estava ali, daquela situação. Então a gente precisa viver a nossa vida normalmente, a gente precisa continuar caminhando normalmente, a gente não pode parar, sabe? A gente não pode encher nossa cabeça de pensamento, de dúvida, sabe? Tentar entender o que Deus quer fazer, tentar prever o futuro, tentar prever as épocas, as estações, tentar entender, procurar receitinha evangélica, gospel da internet, de como sair disso, procurar live de falso profeta para dizer assim, conta 7 dias que eu estou mudando tua situação, e aí passa os 7 dias, tua situação não muda, você fica ainda mais frustrado e frustrada. Eu não sei como tem gente que aguenta ouvir esses falsos profetas de internet, que são a latrina do inferno, só falando mentira. Toda live é isso, conta 7 dias, conta 15 dias, a tua bênção está chegando, Deus mandou te dizer, isso é ridículo, Deus não tem moleque de recado. Tá lá a pessoa cheia de luxo, de relógio caro, anel, isso, aquilo, num lugar bem bonito, ela faz questão de fazer um vídeo para mostrar o carro dela, aí fala para você, olha, Deus mandou te dizer isso, aí grava lá o vídeo e você fica feito um mendigo espiritual ali, acreditando naquilo,
E cada período de prazo que vai passando, você vê que não acontece nada, você vai ficando mais frustrado e frustrado. A gente precisa sim, nesses períodos de provação, ter essa maturidade. Se você enviou a pergunta na esperança de que o pastor Josué te dá uma receita de bolo, fala, olha irmão, Deus me revelou agora que é o demônio trava-trava, que ele prendeu a tua vida, é o demônio dá tudo errado, é esse monte de baboseiro que você escuta na internet, e, infelizmente não é isso que eu vou falar. Eu vou apresentar aqui com exemplos bíblicos que muitos homens de Deus passaram por tribulações. Moisés passou por tribulações. Você acha que quem foi que fez Moisés bater a rocha, bater com um cajado na rocha? O diabo estava ali por trás. Ele está por trás de todos os bastidores da história. Entendeu? Você acha que quem foi que deu a ideia para Sara, para Abraão se deitar com a sua escrava e ter um filho que deu origem ao povo do Oriente, ao povo que é inimigo de Israel, que está lá guerreando, tentando destruir Israel? Você acha que quem foi que deu essa ideia para Sara e Sara depois convence Abraão e Abraão faz? Foi o diabo que estava ali. Entendeu? Você acha que quem foi que deu a ideia de Acã de roubar as coisas condenadas, esconder na sua barraca e levar Israel à derrota, lá em Josué 6? Pare e pense. Você acha que quem estava por trás daquela batalha sangrenta lá em Juízes, quando as tribos de Israel começaram a lutar uma contra as outras e se destruir? O diabo estava por trás. Então, em todo período de prova, de luto da minha vida e da tua vida, de dificuldade, quando as coisas não saem como a gente imagina, quando a gente é colocado diante de situações de medo, de tensão, de pavor, de prova, de frustração, o diabo vai aparecer, o diabo vai introduzir seus pensamentos, o diabo vai querer encher nosso coração para que a gente se desestabilize, como eu falei no segundo ponto, para que a gente comece a tomar uma decisão errada atrás da outra. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fizeram isso, como Saul. O diabo estava por trás de toda a trajetória de Saul. E se você observar, Saul toma uma decisão errada atrás da outra. Em nenhum momento Saul pede perdão a Deus para recomeçar. Saul vai até o ponto que ele tira a própria vida. E é isso que o diabo quer fazer. É isso que o diabo quer agir, dessa maneira que ele quer atuar na minha vida, na sua vida, para destruir. Então, irmão, o que eu posso falar para o senhor é que eu acredito que o senhor é um homem de Deus, que o senhor está buscando a Deus, e digo, não tem nenhuma maldição aí, não tem nada aí. O senhor está passando por algo que Deus permitiu na sua vida, que Deus tem um projeto maior e pode ficar na certeza de que Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Deus tem um pensamento muito maior. Eu vou dizer o que o Senhor disse lá em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então os pensamentos de Deus são de paz para a sua vida, ainda que não pareça. É muito difícil, né? A gente acreditar que Deus tem algo bom para nós, quando está tudo o contrário, mas a fé serve para isso. A fé é isso. Por isso que a fé é tão valiosa. Porque a fé é para acreditar em algo que ninguém mais acredita. Pode ter as pessoas à sua volta, como você falou. Tá fazendo piada, fazendo gracejo. Mas a gente, pela fé, acredita que vai dar certo, que Deus vai operar, que Deus vai fazer. Quantas pessoas foram desacreditadas, né, do seu milagre? Quantas pessoas foram desacreditadas daquilo que Deus ia fazer, passaram por períodos de prova longo, anos de prova, mas a fé fazia ela acreditar, dizer, Deus está comigo, Deus vai fazer, Deus vai operar. Então, meu querido, eu digo isso para o senhor, para quem está em casa ouvindo, não tem segredo. O que eu falo nesse terceiro ponto é: continue caminhando, continue do jeito que o senhor está, vá caminhando, vá buscando, busque o Senhor, caminhe. O maior sinal de que Deus está com o senhor é que o senhor não está vivendo em pecado. Esse é o maior sinal. Agora, quando a gente está naufragado no pecado, pode ter certeza, a gente cedeu à tentação, a gente caiu na tentação, a gente está preso ao diabo, e aí sim, agora, existe uma ação direta do diabo, que ele está controlando nossa vida, está nos aprisionando, manipulando nossa vida. Sabe? Não deixe esses pensamentos encher o seu coração. Entenda que Deus é com o senhor. Entenda que Deus tem o melhor para o senhor. Entenda que o fato da sua pergunta chegar aqui e está sendo respondido, já é Deus falando com o senhor, sabe? E é até a você que está nessas igrejas aí, que já mandaram você fazer 300 mil campanhas de jejum, de oração, e você faz e nada dá certo. Entenda que não tem nada a ver com isso, sabe? Você precisa entender que tem períodos na vida da gente que a gente vai passar por isso. E se tiver situações que Deus queira corrigir na sua vida, o próprio Deus vai falar com você. O próprio Deus, ele vai falar, ele vai dizer: olha, eu quero corrigir isso na sua vida.
sabe? Olha, só para encerrar, que a gente já tomou bastante tempo. Só para encerrar isso aqui, lembra de Jó. Jó passa lá, como eu falei, o resto do livro lá murmurando aquela situação, reclamando, brigando literalmente com Deus. E aí chega um momento que tem um momento que é só silêncio, só os amigos de Jó falando bobagem ali e colocando mais dúvida ainda na cabeça de Jó. Só que chega um momento ali, tem um momento que vai chegando ali no final do livro, aí Deus se manifesta para Jó. E Deus, através de perguntas, começa a corrigir os pensamentos errados que estão na cabeça de Jó. E eu entendo ali que Deus está combatendo a soberba de Jó. Quando Deus fala assim, Jó, onde é que tu estava quando eu fiz isso, isso e aquilo? Em outras palavras, Deus dizia, Jó, quem é você para questionar o que eu faço? Tu estava onde, Jó? Quem era tu, Jó? Tu não tinha nem nascido quando eu fiz essa galáxia, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo. Quem é tu, Jó, para dizer o que é certo e o que é errado? E aí Jó disse que fechou a boca e ficou envergonhado pelo que ele falou. Porque Deus corrigiu ele. Então, se de fato Deus quer corrigir algo no Senhor, vai chegar um momento que Deus vai se manifestar e vai falar, como teve na minha vida. Passei anos de prova e chegou um momento que Deus disse, eu quero corrigir isso aqui. Eu quero mudar isso aqui. E aí Deus vai trabalhando. Como eu sei que vou continuar caminhando e Deus procurando corrigir coisas na minha vida, assim como tem corrigido na vida de todo o seu povo. Porque no final de tudo, Deus visa o bem. Tá bom? Então essa é a minha resposta. Não tem receita de bolo, não tem campanha, não tem mandinga, não tem ritual, não tem quebra de maldição, não tem nada. A gente precisa entender que tem coisas que também homens de Deus e mulheres de Deus passam e não tem nada a ver com isso. E a gente só precisa aprender como combater isso, né? Ponto 1, a gente entender que o diabo em todos os momentos vai aparecer com esses pensamentos, com essas sugestões. Nesses momentos de dificuldade da nossa vida, o diabo aparece, nas provas, nas lutas, nas situações adversas. E o que é que ele visa? Ponto 2, nos desestabilizar, fazer a gente começar a tomar um monte de decisão errada, minar a nossa fé, para que através das decisões que a gente toma, a gente cause destruição das pessoas que estão à nossa volta e a nossa destruição. Culminando o quê? Na nossa destruição final. Cabo da nossa vida, como foi Saul e outros tantos. E a gente encontrar a morte e partir daqui decaído na fé, sem Jesus, fora da graça, para nos condenar. É isso que o diabo quer. E o terceiro ponto foi que eu falei, como conviver diante disso? É continuar caminhando. É parar de fazer questionamento, é parar de ficar filosofando, tentar entender tudo que Deus quer fazer, parar de questionar e apenas usar a fé como escudo para confiar que mesmo o cenário estando contrário, Deus, Ele está ao nosso favor e Ele, por fim, como já disse, vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim, se levantará sobre a terra. Ele vai fazer alguma coisa ao nosso favor na hora determinada. É para isso que serve a nossa fé. Né? Então é isso aí que eu tinha para deixar aqui para o nosso irmão e para você também que está em casa. Espero que essa resposta aí tenha te ajudado e peço a você que está inscrito no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus, que você comente lá, a programação está sendo gravada, vai ser postada, que você comente esse caso lá e ajude também o nosso irmão. Você conta a tua experiência de prova de luta lá, que vai abençoar bastante, tá? Então você também que está nos ouvindo pela primeira vez, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. Estamos aqui, estamos no site radios.net, 100.5 FM Líder, e também estamos lá no YouTube, no nosso canal RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus, P-L-U-S, RBT Plus. Se inscreva no nosso canal, bota aí no buscador, a primeira opção que aparecer é o nosso canal, se inscreva, escute lá, tem vários programas, vários quadros, o Socorro Vem do Alto para abençoar a tua vida, e comenta aí esse caso, tá aí, peço a você, deixa o like lá, aquela mãozinha assim dando legal, aperta lá, que vai ajudar o vídeo a chegar em outras pessoas, tá bom? Então tá aí, você pode mandar também para nós a tua questão aqui no quadro Socorro Vem do Alto, né? Você pode enviar a sua questão, você envia escrita, você tenta resumir a sua situação, a gente não vai expor o teu nome, a tua situação, a gente vai manter o sigilo, você apenas precisa relatar o teu caso, a tua situação, a tua dúvida, a tua questão, que a gente vai ter maior prazer em responder. Se for um homem, a gente coloca uma locução masculina, como foi esse caso, se for uma mulher, a gente coloca uma locução feminina, e aí a gente vai estar respondendo aqui na nossa programação, tá bom? E você que já enviou a sua pergunta, envie novamente, porque as mensagens vão descendo e a gente não consegue acompanhar todas as mensagens, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar tocando esse louvor aqui, vou fazer um pequeno intervalo aqui
E daqui a pouquinho a gente volta com a palavra para abençoar a tua vida aqui nos Profetas da Última Hora, tá bom? Então fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, pessoal. Estamos de volta. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero ler só o versículo 7. Diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém? Eu queria trazer uma palavra breve e rápida. Esse contexto aqui de Pedro, o apóstolo Pedro está falando aqui, rapidamente eu vou contextualizar você, ele está falando aqui que ele está fazendo um alerta que vai chegar um momento que o Senhor ele vai implantar o seu reino, e o seu reino vai ser implantado através da destruição dos homens ímpios, destruindo a própria terra com juízo e com fogo. E ele fala isso muito provavelmente em resposta às pessoas que diziam assim que a vinda do Senhor demorava, né? Já naquela época tinha pessoas que diziam que a vinda do Senhor demorava, porque eles criam que a vinda do Senhor era naquela geração, era repentina, né? E aí chega-se o nosso tempo e a gente no mesmo tempo tem pessoas que falam a mesma coisa. Vocês ficam falando que Jesus vai voltar e não volta nada. Vocês morrem e não volta nada. Então, fazendo a mesma coisa daquela época lá. E aí Pedro dá a resposta dizendo: olha, vocês têm que entender que a mesma palavra que criou os céus e a terra, que falou assim, haja luz, haja separação entre trevas e luz, enfim, toda aquela palavra que deu origem a tudo, é por essa mesma palavra que essas coisas que foram criadas estão sendo guardadas, entesouradas para o dia de juízo. E aí Pedro explica, porque Pedro ainda vai dizer mais, que Deus espera com paciência para que vocês se arrependam, porque Deus não tem prazer em destruir ninguém, Ele quer que você chegue ao arrependimento. Então eu queria trazer uma palavra breve em cima disso. Eu tenho visto, né? A gente recebe muito vídeo, muito conteúdo, as pessoas falam com a gente. E eu tenho visto a impiedade humana em níveis assim que eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu acho que se Sodoma e Gomorra ainda existisse na nossa época, seria considerada uma cidade santa, perto do que a gente vive hoje no mundo. Muita impiedade, muita maldade, muita coisa ruim, muita coisa perversa, terrível acontecendo. E aí eu estava meditando na palavra do Senhor e o Espírito de Deus falava comigo: o reino de Deus está perto de ser estabelecido, e ele vai ser estabelecido com a destruição dos homens ímpios, com a destruição dos ímpios. E quem são esses homens ímpios? É sobre isso que eu quero falar. Quem são essas pessoas? Quem são esses homens? Os homens ímpios, o qual Pedro fala que serão destruídos na implantação do reino de Deus na volta de Jesus. Esses homens ímpios são todos os inimigos de Deus. Todos os seus inimigos. Deus não vai fazer Jesus não vai fazer as pazes com seus inimigos. Jesus não vai voltar para pregar o amor. Jesus voltando, ele vai pregar o amor, ele vai pregar isso, ele vai fazer as pazes, ele vai ter misericórdia. Não, Jesus voltando, ele vai destruir os homens ímpios para poder implantar o seu reino. Porque sem a destruição desses homens, o reino de Deus não pode ser implantado. Porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de bondade, de longanimidade. É um reino diferente do que a gente vê aqui. Guerra, injustiça, maldade, mentira, prostituição, luxúria, vaidade, ostentação, vida regalada. Já o reino de Deus ele é antagônico, ele é contrário a tudo isso. Então o Senhor não pode implantar o seu reino, ele não pode estabelecer o seu reino sem a destruição dos homens ímpios. E eu quero trazer a mensagem para você, para que quando eu falo homens ímpios, não é só homens ímpios, são homens ímpios, mulheres ímpias, ou seja, seres humanos ímpios. E eu quero trazer essa mensagem para você,
para que você não seja essa pessoa, para que você não faça parte desse grupo de pessoas, para que você não faça parte desse grupo de pessoas, para que você não faça parte daqueles que serão destruídos, para que você não faça parte daqueles que serão tidos como inimigo do Senhor, para que você não seja visto dessa maneira. Porque o apóstolo Pedro, ele traz um alerta, ele faz um alerta, não é para que as pessoas sejam destruídas. Não é dizendo assim, olha, não tem jeito mesmo para vocês. Quando o Senhor vier implantar o seu reino, vai acabar. Não, ele disse, não. Ele espera que vocês se arrependam. É como se fosse um aviso, sabe? Olha, se você não pagar a sua conta de água, de energia, a gente vai vir cortar, mas eu estou avisando. Pague até o dia tal, porque aí a gente não corta. Pronto. E aquela empresa está avisando porque ela não quer cortar. Ela quer que você pague. Mas aí caso você não pague, ela corta. A mesma coisa é o aviso de Deus. Ele não quer destruir. Ele não tem prazer. Está escrito lá em Ezequiel. Deus dizendo, eu não tenho prazer na destruição do ímpio. Ou seja, eu não acho bom. Mas eu estou notificando. E aí é uma notificação de Deus. Para que você que está ouvindo se arrependa. Para que você saia da condição que você se encontra, a condição de pecado. Porque os inimigos de Deus são aqueles que vivem na prática do pecado. Esses são os inimigos de Deus. Por quê? Porque o pecado é a quebra de toda a governança e lei que Deus estabelece. Então Pedro, em outras palavras, está dizendo assim, olha, o estabelecimento desse reino vai ser com a destruição daqueles que quebram as leis de Deus. Por quê? Como ele vai estabelecer um reino se dentro desse local está cheio de gente que quebra as leis? Por que o nosso país, por exemplo, o Brasil, ele é uma bagunça, ele é dessa forma, como a gente vê. Ele é caótico, ele é um país repleto de homicídios, é de corrupção, de maldade, de pobreza, de miséria. É um país extremamente rico, mas ao mesmo tempo é cheio de pessoas extremamente pobres, né? Pobres de dinheiro, pobres de cultura, pessoas que é um dos países que no ranking da educação, dos piores do mundo. As pessoas não sabem ler, não sabem escrever, sabe? Por que é um país dessa maneira? Porque falta lei no Brasil? Na verdade, o Brasil é um dos países que mais tem leis. É um dos países que tem a maior salada de leis. O problema não são as leis. O problema são as pessoas que não cumprem as leis. Entendeu? Tem países que tem muito menos lei e as pessoas cumprem, e por isso o país é diferente. Então, quanto mais desorganizado é o povo, quanto mais perverso é o povo, mais lei precisa. A mesma coisa na igreja. Quanto mais a igreja é distante de Deus, é de mais lei, de norma precisa. Não toque nisso, não vista isso, não cante isso, não bata palma, não faça isso. Ou seja, a igreja cria um monte de normativa de lei para ver se consegue controlar as pessoas. Mas aqui é uma notificação de Deus. Olha, o reino de Deus vai ser estabelecido. Sim, Jesus vai voltar. Mas aí o reino vai ser estabelecido com um critério. Com a destruição do ímpio. O ímpio vai ser destruído. E quando fala o ímpio, não é uma pessoa. É uma classe de pessoas. E essa classe aí é a maioria. E aí qual é a notificação aqui que o pregador está trazendo para você? Para que você não faça parte dessa classe aí. De pessoas que vão ser destruídas. Já pensou? Se você está na classe dos ímpios, você é uma pedra de tropeço tão grande que para Deus implantar a vontade dele precisa eliminar você. Por que esses pregadores do Instagram não pregam isso aí no Instagram dele? Para ver se todo mundo vai embora. Porque o povo não quer ouvir isso. Fica ali um monte de ímpio que quebram as leis de Deus, que faz tudo o contrário ao que Deus quer, vivendo na prática do pecado, da prostituição, da imoralidade, todo tipo de prática sexual perversa fazendo, corrupção, roubo, ostentação, vaidade, quebrando tudo que Deus estabeleceu. Aí fica ali no Instagram desses pregadores, dessas pregadoras que diz que é pastora, que não sei o que é bispa. Aí fica ali ouvindo só, Deus vai te dar, Deus é contigo. Aí canta uma música, Deus viu você chorar. Então esses ímpios estão ali sendo enganados como se Deus estivesse a favor deles. E eu estou dizendo a você o que está escrito aqui. Pedro falou, olha, o Senhor está notificando, Ele está com paciência, aguardando, esperando que você se arrependa. Mas Ele vai se manifestar destruindo os homens ímpios. Através de quê? Ele diz que os céus e a terra que existem vão ser destruídos também. Então Ele vai eliminar tudo para poder implantar o reino dele. E com quem Ele vai implantar o reino dele? Porque se tem um reino, tem um rei. E para ter um rei tem que ter súditos. Tem que ter pessoas ali. E com quem Ele vai implantar o reino dele? Com aqueles que se arrependeram dos seus pecados
e hoje fazem a vontade do Senhor. O próprio Jesus, a primeira pregação de Jesus que ele vai dizer é isso. Arrependei-vos, por quê? Porque eu vou te dar um carro, um casamento, não. Ele vai falar em Mateus 4, 16, 17, Jesus, a primeira pregação dele vai dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus já começou naquela época a ser estabelecido. E quando é o estabelecimento final? Quando Jesus se manifestar em glória e destruir todos os ímpios. E aí, se você não se arrepender, você está no meio deles. E aí você acreditando ou não, se você se acha um intelectual, um sábio, eu fico rindo dessa ignorância desses evangélicos. Você pode até achar que você é isso, mas você acreditando ou não, vai acontecer isso. Eu penso que os moradores de Sodoma e Gomorra não acreditaram que aquele local ia ser destruído, porque eles eram prósperos, eles eram isso, aquilo. E nesse próprio texto aqui vai dizer que a destruição de Sodoma e Gomorra é só um sinal, é só uma demonstração do juízo que há de vir sobre toda a terra. Ali Deus destruiu 2 cidades que eram vizinhas. Destruiu elas com o quê? Com fogo. Uma saraiva caiu e consumiu todo mundo. Tem lá, se você for procurar aí no Google, você vai ver os achados arqueológicos lá, dos fósseis das pessoas. Foi destruída a cidade. Virou fogo e enxofre. Aquilo ali é uma pré-figura, é uma demonstração do juízo que há de vir sobre toda a terra. Eles não acreditavam e aconteceu. Você pode nem acreditar, mas vai acontecer. Quantos locais do mundo? Porque Deus não vai fazer juízo só naquele dia. Deus faz juízo hoje. Quantos locais do mundo Deus já sacudiu, só que antes dele sacudir o local, ele avisou. Não, e quando eu falo sacudiu, ele sacudiu mesmo. Ele causou um terremoto lá. Deus, se arrependam disso. As pessoas lá praticando bruxaria, feitiçaria, sacrificando criança, do mesmo jeito que é no Antigo Testamento. Aí Deus envia os pregadores, se arrependam, eu vou entrar em juízo com vocês. E o povo fazia o quê? Batia nos pregadores, espancava os pregadores, fazia mal aos pregadores de Deus. Aí depois sacudia um terremoto, matava 300 mil pessoas. Aí o povo, ai meu Deus, onde é que Deus estava? Deus estava lá no começo, quando ele enviou o pregador, e vocês não acreditaram. Ou não está na Bíblia? Que Deus manda Jonas ir na cidade de Nínive e diz, eu vou subverter essa cidade se vocês não se arrependerem. O rei acreditou, todos acreditaram, até os animais jejuaram, até as crianças de peito jejuaram e se humilharam. Deus fez, por causa disso eu não vou mais destruir, porque se arrependeram. Mas hoje, como é que acontece hoje? Primeiro que hoje os pregadores, eles são os piores hoje. Vem em nome de Deus e fica mentindo, dizendo para você que é ímpio, que Deus vai te abençoar. E aí você ouvindo isso nunca vai sair da condição de ser inimigo de Deus e de quebrador das leis de Deus. E você vai continuar na impiedade. Mas aí quando vem um pregador falando aquilo que é correto, o que é que o pessoal faz? Bate, persegue, xinga, quer processar, quer prender. Mas está vindo o aviso. E está vindo o aviso. E aí eu vou te falar uma coisa. Deixa eu só falar um detalhe aqui. Porque pode vir o sacode de Deus, pode vir o juízo de Deus iminente, mas só que tem uma coisa. Se você não pega o sacode e se você não pega o juízo iminente, você pega o juízo de Deus individual. O juízo de Sodoma e Gomorra foi o quê? Coletivo ou individual? Foi coletivo. Todo mundo foi para lava, né? Pro fogo. Aí o juízo em vários países do mundo ao longo da história foi o quê? É coletivo, tá acontecendo. Mas tem um juízo de Deus individual. Tem um juízo de Deus que ele é direcionado ao indivíduo. E aí Deus entra em juízo com a pessoa. Deus entra em juízo com a pessoa. A pessoa vai se encontrar face a face com o Senhor. Então, o que é que isso significa? Que de todo jeito, nenhum ímpio vai escapar do juízo de Deus. Nenhum ímpio. Seja no estabelecimento do reino, vai eliminar todos. Seja numa determinada região, vai eliminar aquele povo ali. E seja diretamente a um indivíduo. O que é que Saul fazia? Saul atrapalhava o estabelecimento do reinado messiânico através da pessoa de Davi. E só um exemplo. Era Saul que atrapalhava. Saul instigava as pessoas a perseguir Davi. Deus entrou em juízo com quem? Com Saul e com a casa dele todinha. E aí foi estabelecido o reino de Davi, o reino messiânico, o símbolo do reinado do Messias? Sim ou não? Sim. Então todos hoje que atrapalham o estabelecimento do reino de Deus e a vontade de Deus serão destruídos. Isso é o que a Bíblia diz. E isso é o que os pregadores não pregam. Está aqui escrito. Pode ler. Leia aqui, 2 Pedro. Leia o capítulo 3 todo.
E eu tô vindo aqui trazer um alerta pra você, tá? Eu não tô ganhando nada com isso. Eu só tô vindo aqui avisar pra você. E aí você é que sabe. Você que sabe o que você vai ouvir. O que é que você quer pra sua vida. Mas eu digo, se arrependa. Se arrependa porque Deus está dando chance pra você. Se arrependa. Mude de rota. Deixa eu só dar um exemplo aqui pra encerrar, que meu tempo aqui já se esgotou. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Tinha um varão que eu tava no evangelismo, entrei na casa dele pra pregar pra ele e pra família dele, né? Preguei, uma ou outra pessoa lá se converteu e ele não se convertia e eu fui pregando. E aí o reino de Deus não estava sendo estabelecido na casa da família dele, né? A mãe começou a buscar, sabe, a caminhar na fé e tal, foi pro culto, aquela coisa. E aí ele começou a atrapalhar a mãe, né? Ele disse, olha mãe, se você for pra igreja hoje e não ficar aqui cuidando dos meus filhos, não me der dinheiro pra usar droga, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Um moleque mimado, 19 anos. E aí a mãe falou assim, pastor, eu não vou poder ir pro culto, porque meu filho tá daquele jeito, ele tá em crise de abstinência, né? Viciado em cocaína e tal. E ele disse isso, disse aquilo. Eu falei, não, irmão, venha, que ele vai fazer, não, eu sei como é meu filho. Aí começou a faltar o culto, aí foi esfriando na fé, aí o filho dela foi fazendo mais coisas erradas, e foi cometendo uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu disse, ele está atrapalhando o reino de Deus ser estabelecido nessa casa, nessa família. Esse homem está atrapalhando. Deus não está se agradando disso. E eu ia lá, falava com ele, eu fiz, varão, toma posição, toma jeito. Para com isso, você está atrapalhando. Se você não quer servir a Deus, tudo bem, mas deixa a tua mãe, deixa a tua irmã, deixa as pessoas da tua casa em paz, deixa essas crianças ir para a igreja. Não, mas não sei o que, eu não fiz isso, eu fiz, você fez, sua mãe disse, para com isso, você está trabalhando. Não, mas eu não estava nem em casa, eu passei o final de semana fora. Eu fiz, sim, mas quando você está consumindo droga, mas quando você está vivendo essa vida errada aí, quando você está indo contra o que Deus estabeleceu, você tá preocupando sua mãe, ela não consegue se concentrar. Qual a mãe que vai conseguir ter paz sabendo que o filho está nessa situação? Varão, vem para Jesus, Deus está te dando chance, vem para Jesus, tal. E fui pregando, irmãos, 6 meses, 1 ano, a chamada de Deus ali em cima, dizendo, se arrependa. Eu dizia, varão, se arrepende dessa vida, varão, essa vida de droga, de mulher, disso, varão, se arrepende dessa vida aí, com esse dinheiro fácil, dinheiro de coisa ilícita, sai daí, vem pra Jesus. Ele, não, mas não sei o que, e tal, e foi levando aquilo ali, e aí chegou um momento que a mãe dele passou meses mesmo sem ir pra igreja. E aí eu fui visitar, e ela relatou a situação dele, como é que ele tava. E aí eu fiquei sabendo, né? Alguém que me falou, não a mãe dele, que ele estava nessa coisa errada aí, cometendo ilícito, e tirou a vida de uma pessoa, de um pai de família, de um vigilante. E aí eu fui lá em busca de resgatar a mãe dele. E tava uma batalha, né, entre o reino de Deus para ser estabelecido e o reino do diabo, né? Porque o reino de Deus, como eu falei para você, paz, alegria, prosperidade, graça, enfim, tudo da parte de Deus ali, e o reino do diabo, morte, destruição, prostituição, ilícito. Enfim, cheguei lá, aí tô lá falando com a mãe dele, muito desanimada na fé, inclusive adoecendo, né, por causa das preocupações, diabetes emocional lá em cima, tudo tal. E ele não estava em casa, eu conversei com ela, e ela disse, pastor, eu queria até relatar um sonho interessante que eu tive aqui pro senhor. Ela fez, eu sonhei que vim aqui na minha sala, aqui onde o senhor tá, 2 homens, bem grandes, desci aqui na sala. Eu não conseguia ver o rosto deles. Eles eram muito altos, mas eu não vi o rosto. E eles disseram, cadê fulano? E ela fez, o que vocês querem com ele? De onde vocês são? E eu ficava assustado, porque meu filho vive fazendo coisa errada, e eu pensava que alguém veio. Aí eles disseram, não, nós somos da justiça. Aí ela dizendo, né? Eu falei, não, mas ele não deve nada à justiça. Aí ele fez, não, mas a gente não deve essa justiça não, é de outra justiça. Aí eles falaram isso, pastor, eu acordei assustado, eu achei que era até real e tal. O que é que isso quer dizer? Eu fiz, quer dizer que o propósito que Deus tem aqui nessa família, ele vai ser estabelecido, Deus ele vai executar o que ele quer, e seu filho que está atrapalhando, ele vai ser retirado, ele vai ser arrancado. Arrancado como? Eu fiz, como assim ela tá pensando mesmo? Ele vai ser arrancado. E ela, não, tá repreendido. Aí ela ainda tem uns trejeitos assim, coisa mundana. Aí foi, bateu num negócio de madeira lá. Eu falei, não, irmão, não adianta bater em madeira, não adianta repreender. Vai ser assim. Aí eu vou saindo da casa dela, o filho dela vai chegando.
Eita, pastor, eu estava aí, eu gosto muito de ouvir a palavra que o senhor fala, tal. Eu falei, não, o seu tempo de ouvir palavra já acabou. Ele, não, pastor, qualquer dia eu vou estar andando com o senhor aí, pregando a palavra. Eu falei, não vai não, porque o seu tempo acabou. E ele não entendeu o que eu falei, acho que ele estava tão louco ali que ele não entendeu, eu fui embora. E, gente, não deu muito tempo não, ele foi executado. Eliminaram ele, exterminaram ele. E aí depois de anos eu fiquei sabendo de uma situação que minutos antes dos homens que vieram exterminar ele chegarem para executar, para fazer aquilo ali, um irmão que eu conheço ele, um evangelista que hoje já dorme no Senhor, né? Saudoso irmão Vicente, ele estava evangelizando e fazendo o que ele fazia, entregava os folhetos, umas literaturas, dava uma palavra, orava pelas pessoas na rua. Irmão Vicente já era um senhor de idade. E aí esse rapaz vinha passando, ele parou ele e deu-lhe a palavra. É tanto que ele morreu com um folheto no bolso, dentro do bolso. E deu a palavra para ele lá e falou para ele, olha, meu filho, Deus está dando uma chance. Vem para Jesus hoje, tal. Se você vier comigo, a gente vai levar ele para a igreja, vamos orar por você. Ou seja, se ele tivesse aceitado o que o irmão Vicente falou, ele não tinha entrado na rua onde tiraram a vida dele. Mas ele não quis e entrou. Só que, e ele perdeu a vida na quinta. Mas na quarta, umas irmãs estavam vindo de uma mini vigília. E a irmã vinha, ele muito doido, com os companheiros lá, né, esses que andam junto, abordaram as senhoras para assaltar as irmãs da igreja. A irmã falou assim, mas eu sou da igreja, você vai me roubar, meu filho, estou vindo da vigília. Ele pegou, ele fez, a senhora de onde? Ele fez, da igreja. A irmã falou que ele bateu no rosto dela, deu um tapa, que caiu bolsa, caiu o celular, caiu tudo. Ela fez, e se a senhora é da igreja, cadê o Deus da senhora que não protege a senhora? E aí levou bolsa, levou o celular, levou o dinheiro dela. E aí eu fiquei sabendo isso. Isso aí foi na quarta, tá? Já passando pra madrugada, era quase meia-noite ali, ou meia-noite. E quando foi na quinta de tarde, o Senhor exterminou ele. Para quê? Para estabelecer o reino lá na casa. E todo o tipo de coisa que ele fazia para atrapalhar o reino, ele foi exterminado. Ele foi tirado, foi eliminado. Porque até as irmãs que vinham orar, que era a mãe dele, estava atrapalhando. Ele tirou o aparelho de celular da irmã, tirou a bolsa e tirou o dinheiro dela. Aí você precisa conhecer esse Deus também que está na Bíblia, tá? Esse Deus aqui da Bíblia é diferente do Deus dos pregadores de internet. E ele foi eliminado. E eu fui lá, a gente pagou o velório dele lá, a igreja pagou o velório dele. E eu fui lá e preguei no velório dele. Preguei na maior autoridade lá para aqueles companheiros dele de coisa ilícita. Eu tava lá e preguei mesmo. E falei para se arrepender e pronto, e acabou-se. E eu fiz, e esse aqui tá no inferno. Eu disse logo lá dele. Eu tava lá com o microfone para ele, eu fiz, e esse aqui tá no inferno. Se você quer ter uma certeza na sua vida que esse aqui foi pro inferno, disse desse jeito. Fiz, e ninguém fique chocado com isso não, porque vocês querem ouvir o que? A verdade ou a mentira? E falei, e ele tá no inferno, agora vocês têm a chance de não ir pro inferno. Ele estava atrapalhando a obra de Deus na terra. E aí fica o recado pra você, tá? Pra gente encerrar. Não atrapalhe o que Deus quer fazer não, tá bom? Não atrapalha não. Não seja inimigo de Deus. Não se torne inimigo de Deus. Porque vai chegar a hora do extermínio total, para o estabelecimento final do reino de Deus. Mas de tempos em tempos tem um juízo de Deus para pequenas coisas que Deus quer fazer que estão sendo atrapalhadas, tá bom? Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Se arrependa. Terminando aqui, se ajoelha lá do teu rádio, ora. E se você quiser congregar com a gente, falar com a gente, fala com a gente no WhatsApp do programa, que é 839 91 05 6834. Se você se arrependeu e quer mudar de vida, eu quero ajudar você. Fala comigo. WhatsApp do programa 839 91 05 6834. 839 91 05 6834. Se você se arrependeu, se essa mensagem falou ao seu coração, se você não quer mais ser inimigo de Deus, lutar contra Deus, fala comigo que eu quero te ajudar e ter uma equipe de obreiros para te ajudar a recomeçar. E você agora sair do time de lá e passar para o time do Senhor. Porque é melhor a gente estar com o Senhor, tá bom? Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Se arrependa. Pode ser a última chance que Deus está te dando.